Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Criptex. Eu me chamo Mike Souza, sou CEO do Grupo Sistólica e apresentador desse podcast também. Nós estamos aqui em um oferecimento do Clube Sistólica, a melhor e maior escola de lideranças do Brasil. E nesse mês de março nós estamos com turma nova, então fica até o finalzinho que depois a gente vai mostrar como é que tu faz para entrar. E hoje nós estamos aqui com um entrevistado que ele não cabe numa mão quanta coisa ele é. Olha só, primeiro que ele é bonito, né? Primeiro de tudo que ele é bonito, ele é diretor, é professor, administrador, filósofo, psicólogo. Cara, dá até medo, assim, porque eu tenho um receio com psicólogo. Eu vou tentar disfarçar, assim, para ele não pegar os trejeitos, mas eu não sei se eu vou conseguir. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo José Antônio Mattiola. Tudo bem, Mike? Um prazer te receber aqui. Opa, que alegria poder estar aqui contigo. Não te assusta não, a gente não morde, tá? É bem tranquilo. Pode deixar que a gente repara, mas não fala. Repara, mas não fala? Repara, mas não fala. Vai ser tudo bem tranquilo. Não, depois eu te digo, te dou o cartão. Aí dá o laudo. A anamnese preenchida ali. Isso, mais ou menos. Obrigado pela oportunidade. Vai ser muito bom estar aqui contigo e compartilhar algumas ideias, trocar. Vamos filosofar aqui. Vamos. Se der, a gente vai, né? Ah, com certeza. Não sei se eu vou conseguir acompanhar, mas vamos embora. Vai sim. Olha só, primeiro que eu queria entender uma coisa. Como é que eu te chamo? É de Mattiola, é de José, é de Antônio? É que até no nome tem bastante coisa, né? José e Antônio são homenagens aos meus avós. José é o pai da minha mãe, Antônio, o pai do meu pai. Ninguém me chama de José Antônio. É mesmo? Aliás, se me chamar, eu sou capaz de não atender, que eu esqueço, que sou eu. Me chama de Mattiola, sempre Mattiola. A vida inteira é Mattiola. Mattiola. Meu pai era Mattiola, eu sou Mattiola, meu filho deve ser chamado de Mattiola também. É mesmo? Já chamo ele de Mattiolinha. Mas não tá no nome dele. Tá também? Também, é Augusto Pereira Mattiola, ninguém chama ele de Augusto, é Maria Mattiolinha. Mas Mattiola é sobrenome ou é nome? É sobrenome? Sobrenome italiano. Ah, que legal, que legal. Mas o teu é José Antônio Mattiola, mais alguma coisa? Não. José Antônio Mattiola. Tem só um sobrenome? Isso, o nome da mãe não foi. Naquela época, né? Nós colocava. O pai bota o que quer e tá tudo certo. Exatamente. E a tua descendência é de onde? Eu sou natural de Tubarão, mas a minha família veio de Criciúma. Mas meu pai era de Sara e a mãe nasceu em Morro da Fumaça. Mas casaram em Criciúma, as famílias estavam lá. Mas são italianos, todos eles? O pai, a mãe não. A mãe tem ascendência de português e espanhol. Que legal. Então, que legal. Uma mistureba aí. Mistura tudo, né? Misturou tudo e deu essa coisa bonita, como diz. Obrigado pelo elogio. Tem Começou bem a entrevista. Eu não sei se no meio, se no final eu vou me sair bem, mas no começo, pelo menos, para garantir a arrancada, né? Falou bonito. Vamos lá, me conta um pouquinho. Como é que foi essa jornada? Porque tu deve ter te formado professor e depois virado diretor do DEON, é isso, né? Isso, exatamente. Como é que faz para virar diretor de uma escola? Cara, então assim, vou um pouquinho mais para trás. Eu comecei, na verdade, meu primeiro curso que eu comecei eu me formei no ensino médio em 1990, faz tempo. Né? E aí eu comecei psicologia. Aí eu parei psicologia, fui para o seminário, fiz filosofia, aí saí do seminário, fiz mestrado em ciência da linguagem, né? No dedo não coube, tu não colocou também, fiz mestrado. Depois do mestrado, eu estava já dando aula na faculdade. Eu saí em 98 do seminário e em 99 já estava dando aula no DEON e na faculdade. Eu dava aula no DEON da quinta à oitava série, à época, de filosofia para as crianças, e comecei a dar aula na faculdade também, no curso de pedagogia, administração, direito, medicina, odonto. Dava aula de filosofia, antropologia, um monte dessas coisas aí de áreas humanas. E aí depois, em 2007, o professor Walter, que era à época diretor do campus, hoje é presidente da fundação, me convidou para ser diretor do DEON. E eu assumi a direção do DEON em 2008, estou há quase 18 anos. Esse é o 18º ano de diretor. Nossa. Como é que eu virei diretor? Bom, eu fui convidado. Ele olhou para mim e pensou, esse cara aí tem jeito de ser diretor. Claro que tive que aprender. Aí eu fiz administração. Eu entendi que para fazer a gestão eu tinha que fazer administração, né? E uma paixão antiga era psicologia, eu voltei para psicologia e terminei ano passado. E já estou atendendo. Então, assim, o processo de virar diretor, eu fui professor durante 7 anos de sala de aula, do ensino fundamental, ensino médio e pós-graduação, eu dei aula na pós-graduação também. E aí depois, em 2007, entrei como na gestão e estou lá até hoje. Acho que me aposentarei na gestão. Firme e forte. Firme e forte. Firme e forte, que legal. O que um diretor de uma escola faz? Assim, é curiosidade porque no bastidor a gente tava até conversando. Eu fui um aluno terrível, então eu só sabia uma coisa que duas que o diretor fazia. Planejava bem a festa junina lá da nossa escola, né, que era muito famosa,
E também brigar comigo quando eu fazia muita bagunça. Mas assim, qual é a rotina de um diretor de uma escola? O que que é o coração da coisa? A gestão da escola existe para que o pedagógico funcione. Toda a parte administrativa da escola existe para que o professor dê uma boa aula. Então, a nossa função na direção é manter o grupo unido, fazer cumprir o projeto pedagógico, pensar nos eventos, nas estruturas, naquilo que a escola precisa para funcionar. O diretor precisa ser um elo, ele precisa conectar todas as pessoas, todos os processos, precisa sonhar. E trazendo bem a questão da administração, o diretor ele tem que estar no nível estratégico, ele não pode estar no operacional. Então, se tu chegares hoje no Colégio Deon, onde eu sou diretor, tu vai ver que eu faço o papel estratégico, eu não faço o papel operacional. Porque eu entendo que se eu ficar no operacional, preso no operacional, eu não faço o colégio crescer. Uhum. Então, quando eu assumi a direção, tinha 715 alunos. Hoje tem 2.000. Nossa. Esse povo não caiu do céu. Ele veio porque a gente pensou estrategicamente onde queria chegar. E eu continuo fazendo isso. O meu trabalho com a equipe, eu tenho uma diretora adjunta e tenho coordenadores de cada nível, mais uma coordenadora de educação inclusiva. Temos uma equipe muito enxuta para cuidar de tudo isso. Elas estão no tático, eu sempre digo para elas, vocês estão aqui no tático e a gente vai ter uma outra equipe de apoio que vai estar no operacional. Uhum. E aí tem que fazer gestão mesmo. E às vezes os diretores não avançam porque não tem essa visão de gestão. Não basta ser um bom professor para ser um bom diretor. É preciso a gente estudar a gestão. E é isso que fez com que a gente conseguisse alcançar bons resultados. Tem que ter meta, por exemplo. Hoje nós colocamos muitos alunos no ensino superior porque a gente conseguiu estabelecer meta. Quando eu assumi, ninguém passava na federal. Não tinha ninguém passando na federal e poucos passavam da universidade. Esse ano nós colocamos 315 aprovações, 153 alunos passaram em medicina. 315? 315 aprovações. Então, eu tenho um aluno que passou em 5 universidades. Teve ano passado, teve um menino que passou em 7. Então, isso é porque a gente trabalha, vai trabalhando a gestão, vai colocando metas, né? Mas o trabalho do diretor, ele é um trabalho pedagógico, sim, mas ele é um trabalho de gestão. E aí é que talvez muitas escolas isso não esteja presente. Duas perguntas. Eu vou começar pela primeira. Existe um dono do Colégio Deon? É um grupo de empresários? É uma sociedade? Como é que funciona? É uma dúvida genuína mesmo. Genuína, muita gente tem essa dúvida. O DEON pertence à Fundação Inoversa Sul, que era a Fundação Unisul. O colégio começou em 1947 com os padres deonianos, os padres do Sagrado Coração de Jesus, aquela turma do Padre Zezinho, Padre Joãozinho, e eles montaram o colégio aqui em 1947. Que é o Léo Deon, né? O Leão Deon. Léo Deon? Leão Deon, Então, até 1971, o colégio era administrado por eles. Em 71, a Unisul já existia e alugava as salas do Colégio Deon para as aulas do ensino superior. Em 71, a Unisul comprou o colégio. Então, ele passou a ser mantido não mais pelos padres, mas pelo colégio. Em 2019, quando a Fundação Unisul vendeu a universidade para o Grupo Ânima, nós mudamos o nome da fundação, deixou de ser Fundação Unisul, passou a ser Fundação Inoversa Sul. E essa fundação é mantenedora da UniTV e do Colégio Deon. Então, nós pertencemos à UniTV, que é uma fundação pública de direito privado. Ou seja, ela não tem dono, mas ela se mantém com os recursos próprios. Né? Entendi. Basicamente, a mensalidade. Entendi. Então, o que mantém... Outra pergunta... O que mantém hoje a UniTV são os patrocínios e a verba do Colégio Deon ou não mistura as coisas? Não mistura. Não mistura. São O que coisas mantém distintas. é patrocínio. Isso. Legal. Exatamente. O colégio se mantém com as suas mensalidades. Uhum. Então, hoje não tem dono. Não tem. Tem um dono. Não tem dono. O dono é a Fundação Inoversa Sul. O CNPJ é da fundação. Uhum. Que deve ter um presidente, deve ter um O conselho. presidente é o Walter, sim. Tem o presidente que é o Walter Schmidt. Né? Vale a pena entrevistá-lo aqui, uma dica. Opa, já. Como é que é? Walter Schmidt. Se eu falar que tu recomendou, ele vem. Vem, com certeza. Já vou deixar anotadinho aqui. É sempre bom porque sempre vem gente nova, né, cara? Isso é uma cachoeira que não para de vir água. Professor, e outra coisa, tu falou que teve que estudar administração. Como é uma instituição público-privada, vamos dizer Isso, assim? ela é público-privada, essa é a natureza jurídica. Não é uma autarquia, ela é público-privada. Público-privado. Tá. Tu tem que entender de gestão pública também, né? Uhum. Relacionamento e etc. O que predomina hoje, majoritariamente, na tua administração? É a gestão pública ou a gestão privada? Nós temos uma equipe da fundação que cuida, por exemplo, de licitação, que cuida de contratos, isso não passa por mim. A minha parte está muito ligada ao colégio, eu faço a gestão exclusivamente do colégio. Claro que aí eu começo a
a direcionar para a fundação as minhas necessidades. Eu apresento lá, por exemplo, a necessidade de comprar carteiras, digamos. A gente faz aquele processo todo, faz uma TR, né, um termo de referência, e vai para o setor de contratos, que analisa, faz tomada de preço, faz licitação, pregão, todo aquele negócio. Isso diretamente eu não cuido disso, né? Eu cuido das necessidades e apresento ao setor que cuida. Então a gente tem um suporte muito grande da fundação que nos dá. Nós temos lá setor de contrato, contas a pagar, contas a receber, TI, tá tudo com eles, tá tudo na fundação. Eu cuido diretamente do colégio, das questões pedagógicas e faço a gestão para que o colégio funcione bem. Claro que aí eles me dão meta, né? A meta de número para esse ano era 2.000. Vamos lá, estamos chegando. Número de aprovação, eu tenho que trabalhar nisso. Legal. Hoje existe um orçamento de DRE que é disponibilizado para ti ou qualquer coisa que tem que estar injetando, investindo, tem que estar fazendo... Orçamento. É? Orçamento. E eu também uso a mesma linguagem. Às vezes o pessoal me pede assim, Matiola, vamos fazer tal investimento. Gente, não está no orçamento. Não está no orçamento, a gente não vai fazer. Pronto. Ah, queremos o ano que vem. Então tá. Quando chegar em agosto, a gente vai fazer o orçamento do ano que vem, a gente vai lá e coloca isso, né? Não cai dinheiro do céu. O dinheiro é do orçamento. Aí nós temos um diretor financeiro da fundação que também brinca assim. A primeira pergunta que ele me faz é, tá no orçamento? Não, então não vai ter. Então não vai ter acabado. A não ser que foi uma coisa emergencial. Ah, caiu um telhado, ok. Mas fora isso, nem pensar. Que ainda, até essas manutenções imprevistas, contempla no orçamento da DRE, né? Contempla. Contempla. A gente tem aí a previsão de investimento para situações de emergência, mas também, assim, manutenção. Né? Tem que estar lá, porque um colégio onde circula 2.000 pessoas, inevitavelmente tem desgaste, quebra uma porta, quebra vidro. Isso está lá, né? Está previsto. É 2.000 alunos, cara. É coisa, né? É gente. Né? Gente, nós temos criança de 1 ano e meio até o pré-vestibular. Tem de 1 ano e meio. 1 ano e meio tem criança lá. Ah, dá pra eu botar a Catarina, então. Por favor. Ah, que legal. Depois eu já te trago o contrato de matrícula. Mais um pra ajudar a bater a meta. É isso aí. E quanto mais filho fizer, melhor, né? Não, sempre incentivo, gente. Por favor, tenham filhos, pelo amor de Deus. Não vamos parar de ter filho. Pô, que legal. Assim, hoje tem quantos colaboradores abaixo da tua administração? 140. 140 colaboradores? pessoas. É bastante gente. É gente. É É gente. É gente, gente. é É gente. gente. E é um faturamento alto, provavelmente. Tá? Sim, sim. Se tu olhar o orçamento lá do ano, deve dar quase 30 milhões. 30 milhões? É, Ah, é um valor que é tranquilo de abrir, então. sim. Tá. Porque a mensalidade média gira em torno de quanto? R$ 1.000 em média. 1.000? É, 1.000? 2.000 alunos? é bastante, bastante. É puxado, é É puxado. puxado, não é? Dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro, só que sem administração, 30 milhões vira fumaça também, né? Exatamente. Não pode se empolgar. Não, o dinheiro está no caixa. Não, mas tem folha, 13º, férias, tudo isso a gente tem que previsionar. E é engraçado que assim, que o pessoal que não fez gestão não entende disso. Né? Não consegue enxergar assim, nossa, eu tenho uma receita aqui, mas eu tenho custos, eu tenho taxas, né? Complexo. E assim, hoje quando tem um ano muito bom que sobra lucro, esse lucro ele é destinado a algum investimento, é retroalimentado, o que é feito? É usado por investimento de melhoria do ambiente. Como não tem dono, a gente reinveste. Tudo reinjetado para melhorar o negócio. Não tem uma retirada de sócio, nada. Nada, não, porque não tem sócio, não tem dono, né? Que delícia. Fica ali, né? Acaba ficando bom de fazer gestão Sim, também, né? ótimo, ótimo. É legal porque o dinheiro está ali, né? E a gente faz orçamento, prevendo o que tem. Não tem aquele dono que se empolga assim, bah, terminei o ano bem, vou tirar um pouquinho a mais para mim, que às vezes na empresa tem A disso, empresa faz isso, claro. eu vejo muito, né? Na sistólica, eu acho que eu nunca te falei o que a gente faz na sistólica, né? Não, Nós temos fiquei curioso. Não, é que assim, a gente tem uma empresa já há 12 anos que presta consultoria, mentoria e treinamento. Então, já atendemos aí 1.100 e poucos clientes, hoje tem consultores que estão montando a sua carteira, o Cleuton, por exemplo, é um dos nossos consultores, porque o que a gente fez? Sempre era muito eu que ia atender, da consultoria, mentoria. E aí eu comecei a pegar diretores de grandes empresas e trazer para eles serem os consultores. Então, o cara às vezes ele ganhava 10, 15 mil sujo, né? Aí tinha que fazer os descontos, etc, etc. No final ia sobrar 9, 10 pila. Só que trabalhava igual um condenado. Segunda a segunda, não tem hora, responsabilidade gigantesca. E hoje um consultor, ele consegue tirar os seus 10, 12, 15 mil trabalhando 4 dias por semana. Então é muito bom. Pensa assim que eu vou entregar o currículo para ti. Não, então aí tu me manda a matrícula que eu te mando o contrato. Vou mandar o currículo. Porque o que acontece? Hoje uma consultoria ela vai variar de 8 a 20 mil reais por mês, por cliente. Então daqui a pouco o cara está atendendo 7, 8 clientes, vai dar 8 meio período, isso dá 4 dias. O consultor ele ganha de 30% a 40% da carteira mais todos os custos. Cara, é bom.
Eu falo para meus consultores assim, ó, eu queria ser só um consultor, Uhum. porque por mais que sobrasse só 40%, é maravilhoso, todas as despesas a empresa paga. Então, o Grupo Sistólica hoje se tornou isso. Nós temos um clube de empresários que não está dentro da consultoria e mentoria, que é o Clube Sistólica, que a gente está fazendo aqui no Prime, sabe, ali na frente do Sei, shopping. sei sim. Até na quarta-feira teve o lançamento e a gente começou agora com líderes, gerentes, diretores de pequenas empresas, para começar a fomentar. Até vou te convidar, a gente vai fazer um evento ali e tu não precisa pagar, é na faixa, tá? Que bom. Então, Obrigado. Rezarei por ti. melhor. Se toda a vida que eu te convidar para um evento é de graça, tu rezar, vai ter evento de graça pro resto Ah, da não, vida, tá? rezo todo dia. Ô, Carlos, é permuta, né? A gente troca oração. Ô, professor, me diz uma coisa. Qual foi o desafio, assim, no nível de diretoria, que tu via assim, ó, cara, isso aqui foi o que forjou a minha jornada profissional. Eu enfrentei esse desafio e, a partir dos aprendizados que eu tive desse desafio que eu resolvi, isso forjou a minha carreira como diretor do Deon. Tu lembra de algum? Eu lembro quando eu assumi a direção. O Walter disse para mim o seguinte: Matiola, tem 700 alunos, eu quero 2.000. Ele disse isso no primeiro dia que eu assumi. Eu disse, meu Deus, Na arrancada. na arrancada. Na época existia em Tubarão ainda o Colégio Energia, ele disse, nós temos que superar o Energia. Eu disse, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? Ele disse, olha, nós somos inclusive um colégio que tem tradição, assim, de valores, de formação humana, mas nós vamos chegar lá sem perder isso. Na época ele disse assim, eu não sabia como tu ia inventar isso, mas eu acreditei. E deu certo. O colégio hoje é reconhecido por ser um colégio muito forte, com uma régua muito alta, a gente é extremamente exigente, mas a gente tem muito essa dimensão do ser humano, dos valores. Agora, por exemplo, nós vamos começar um projeto com os pais de educação infantil chamado Escola de Virtudes, onde nós vamos trabalhar com os pais assim, como criar filhos virtuosos. Como os pais podem se preparar para não deixar que os filhos se percam, porque o hábito gera o vício ou a virtude. Então, eu reuni eu, que tenho formação em filosofia, mais 2 professores que têm formação em filosofia e mais uma psicóloga do colégio. Nós estamos montando esse projeto, Escola de Virtudes. Escola de Virtudes. Isso. E vamos basear aí na filosofia, também um pouco na teologia, de como que a gente cria, como que a gente desperta valores nas crianças, nas atitudes do dia a dia, nas escolhas, para que eles se tornem pessoas que não pulem muro de escola, que não aprontem, que não façam bobagem, que sejam bons cidadãos. Não é espontâneo isso, a gente tem que criar esse ambiente. E esse ambiente quem cria são os pais. As crianças passam 4 horas conosco e 20 com os pais. E às vezes esses relacionamentos em casa, eles não são os relacionamentos maduros, equilibrados, preparados para isso. Os pais não sabem ser pais. Uhum. E às vezes assim, nossa, onde é que eu me perdi? Eu me perdi porque eu não sei como formar um líder. De certa forma, o pai em casa é um líder Uhum. que precisa dar para os seus filhos as condições para que esse filho desenvolva aquilo que ele tem de melhor. E se a gente não cria condições, a criança vai do jeito que dá e acaba se perdendo. Então, Uhum. são coisas assim que a gente vai costurando e que vai compondo o ser humano que a gente quer formar, né? Acho que um grande desafio foi esse, é crescer sem perder a essência. E a gente continua crescendo. Eu adoro coisas novas, adoro. Quando a gente assumiu a festa junina, por exemplo, é uma coisinha desse tamanho, pequenininha. Uhum. Hoje a gente faz no shopping, em parceria com o Farol Shopping, a gente faz um arraial solidário. No ano passado passaram 17 mil pessoas. Nossa. E toda a gente divide a estrutura com o shopping, né? A gente gasta lá 150 mil reais de estrutura. É metade e metade com o shopping, né? Uhum. Seu Genésio, toda a equipe, eles são super parceiros. E a gente dá todas as barraquinhas para entidades da cidade. Lar da Menina, Paia, Tideve. Todo mundo leva lá os seus produtos, vende e esse lucro vai embora. Porque a gente entendeu que é feio e é imoral escola particular fazer festa para ganhar dinheiro. A gente já cobra mensalidade. Não casa, né? Não combina, porque é Uhum. feio, é Uhum. imoral. Então a gente resolveu dar isso assim, nós vamos fazer a festa, vamos fazer esse grande momento de lazer para as famílias, recupera a cultura. A gente faz tudo isso, a gente vai para o palco, a gente faz cover, a gente vai vestir de jeca, organizamos a festa das crianças, mas o lucro vai para quem precisa. Então, são movimentos assim de solidariedade. Tem um projeto muito massa que eu vou te convidar, inclusive, para ser jurado, que é do projeto Cientista em Ação. Na segunda série do ensino médio, os alunos montam um projeto em que eles fazem uma empresa fictícia, Oh, que legal. criam folder, criam uma ação social, criam uma marca, criam um produto. Por exemplo, no ano passado, os alunos criaram bolo para festa de aniversário. E eles têm que fazer ação social, eles vão às comunidades. E tem um grande dia lá na bolha em que a gente faz a apresentação. Os alunos apresentam a empresa, eles têm que falar em público. Então, assim,
Nós estamos trabalhando também com aluno em empreendedorismo. Uhum. Estamos trabalhando com aluno essa coisa de comunicar. Ainda tem uma menina que está nas nossas redes sociais, que hoje ela é jornalista, porque lá nessa atividade ela descobriu, bom, eu tenho vocação de jornalismo. Já trabalhou em São Paulo, agora está em Garopaba. Uma vida super legal. Tem alunos que estão no exterior e que falam muito bem desse projeto, né? Então eu vou te convidar para ser jurado. Tu vai gostar, Já aceitei, tá? cara. Vou te mandar depois a data. Tu vai ver como é legal, assim, a educação ela é apaixonante. Uhum. Por mais que eu tenha outras coisas da minha vida que eu gosto de fazer, mas escola para mim é tudo. Eu vou te falar que quando eu era criança, até hoje ainda, o meu sonho sempre foi ser professor. De certa forma, Sempre. tu é, né? E de tão teimoso que eu era nesse sonho, eu criei uma formação chamada Crisol. Crisol, por si só, para quem entende, já se explica o que é uma certificação de um ano, com 52 semanas, 52 aulas, para formar líderes. Eu vou te falar, eu pego consultoria, mentoria, treinamento, tudo é muito legal, mas quando eu vou ministrar o Crisol, aquilo ali para mim parece que eu tô nas nuvens, porque Uhum. daí tem toda uma pauta, é uma metodologia que eu já sigo há 7 anos, a consultoria eu faço há 12, né? Mas o Crisol eu fiz há 7 anos atrás. Aí fala sobre comunicação, influência, persuasão, autoconhecimento, liderança terapêutica. São os assuntos que eu vi que mais funcionaram no âmbito da liderança. E dar essas aulas para mim, eu faria de graça, de Que idade, tanto que eu gosto. que idade que tu tinha quando tu queria ser professor? Quando eu comecei a fazer consultoria, Não, lá quando eu era criança, quando que tu queria ser professor? Que idade tu tinha? desde os 5, 6, 7 anos. Desde os 5, 6, 7 anos. A psicologia explica. É mesmo? Com certeza. Ah, mas já explica aí, aproveita. Um Que é? script de vida, na verdade, tu tinha um sonho lá e de alguma forma tu deu jeito ao longo da vida de arranjar para que isso se realizasse. Isso eu faço. A Isso gente, de eu alguma faço. forma, a gente vai. É um roteiro de vida que a gente estabelece quando é criança e de alguma forma a gente dá conta de fazer isso. Existe em quem gosta de ensinar um meio que um complexo de salvador do mundo. A gente quer melhorar o mundo. Uhum, Por isso que a uhum. gente está na educação. Mas é bom ou é ruim esse É negócio? ótimo, É bom? é ótimo. É, é bom se fizer do jeito certo, é ruim se aquilo Sim, ali sim, sim. consumir a pessoa, né? Isso, exatamente. Desde que não nos roube das outras dimensões da vida. Uhum. Eu conheci assim, eu não sou psicólogo, eu não me considero mais um terapeuta, por muito tempo eu fui, porque eu me formei em logoterapia Uhum. com o Viktor Frankl, não Nossa, que com ele, legal. mas na escola do Frankl, professor Luiz Henrique. E aí, por muito tempo, eu acompanhei uma pessoa que ela passava por esse complexo numa linha tênue entre um borderline muito sutil e uma caridade muito vaidosa. E aí ficava uma coisa meio que um paradoxo na cabeça dela. Ela não sabia se ela era bondosa, porque ela queria o tempo todo estar servindo os outros, e ela não sabia se ela era maldosa, se ela queria ser vista servindo os outros para ser aparentemente a salvadora do mundo. Uhum. Eu acho que esse complexo que tinha, como é que é o nome? É Salvador do Mundo? Salvador do mundo. Ele vai ao encontro daquilo que tu falou das virtudes, né? Se tu nutrir boas virtudes, esse complexo vai para um caminho bom. Se aquilo ali for nutrido por vício, soberba, né? Uma ausência de coragem, covardia, aquilo vai para o caminho ruim. Porque daí o teu sonho fica atrás da tua imagem. O teu eu, ele se sobressai, né? Tipo, ó, eu tô fazendo. É aquele negócio, eu tô dando a esmola, mas eu tô tirando uma selfie aqui. Eu Exato. tô ajudando alguém, mas eu tô garganteando o negócio. Teve uma coisa que tu falou que me desarmou, cara. Eu tava aqui todo. A Rayane, ela assim, ó, olha só. Tu gravou o podcast com o Padre Eduardo, só que tu tava muito focado nas tuas perguntas. Cara, entra na vibe. Falei, pô, mas eu já preparei as perguntas, passei pro cara, daí vai que daqui a pouco. E eu fiz de propósito, eu não te passei as perguntas, porque eu vou fazer o que ela me falou. Então eu vou entrar numa coisa que tu disse, que é sobre a espontaneidade. Não é espontâneo do ser humano que ele seja virtuoso, né? Não. Se for trazer para um lado teológico, a concupiscência da carne vai puxar para o caminho errado. Se for trazer para um lado antropológico, as influências do ambiente vão querer meio que moldar, porque tem mais gente fazendo coisa errada do que coisa certa hoje em dia, dependendo do ambiente, né? Uhum. Até em ambientes que é para a pessoa fazer coisa certa, às vezes tem muita gente fazendo coisa errada. Como é que tu acha que vocês vão conseguir nutrir o desejo das pessoas de terem virtudes? Porque uma coisa é tu falar sobre virtudes, outra coisa é tu vender a ideia da virtude, né? Porque, vamos ser sinceros, muita gente na teoria quer, mas na prática não, porque tem um processo, não vou dizer doloroso, mas tem um processo
dificultoso de tu se tornar uma pessoa virtuosa, né? Tu consegue abrir para nós o que tu tá pensando em fazer Claro, para... claro. Por isso nós estamos juntando filosofia e psicologia. Uhum, Na filosofia nós vamos trazer conceitos, reflexões, textos um pouco mais densos, evidentemente, dos filósofos que já discutiam isso lá atrás. Mas a gente vai trazer a psicologia exatamente porque aí são questões vivenciais e de autoconhecimento. Antes de eu tornar este pai um pai virtuoso, ele precisa ser um homem virtuoso. Ele precisa ser um homem que se conhece, que se entende. O que geralmente nos irrita nas pessoas são os comportamentos, que é o que a gente enxerga. uhum. Mas por trás do comportamento tem sentimentos, tem emoções, tem pensamentos. E dependendo da teoria, tu pode chamar de gatilho, enfim, De crença, de de... crenças. Uhum, Teorias inventam nomes distintos para dizer a mesma coisa às vezes, né? uhum. Então, por trás deste comportamento, existe uma série de situações que a gente precisa aprender a enxergar. Para eu poder enxergar nos outros, eu preciso enxergar a mim mesmo, primeiro, né? Então, o pai às vezes se irrita assim. Se a criança tem 2 anos, está fazendo isso só para me irritar. Não, uma criança de 2 anos não tem capacidade de criar um plano estratégico, dizendo, eu vou irritar meu pai. É. Ela faz porque esse comportamento é o jeito que ela tem de se reorganizar, né? Ou de se expressar, De se né? expressar. O Aham. que que a criança morde? Ela morde porque ela não sabe conversar. Então ela fala, morde, pegou meu Uhum. carrinho, eu vou morder. E a gente não morde mais porque não pode. A gente aprendeu que não pode, porque dá vontade de morder algumas pessoas, né? A gente A tem vontade de Raine ainda socar. me morde. Quando tá Morde? brava, ela morde. 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 Então, né? Então, assim, a gente tem esse processo de os pais se entenderem enquanto pessoas. A gente nunca para se terapeutizar, para se entender, né? De onde vêm as minhas reações, de onde vêm os meus medos, de onde vêm as minhas inseguranças. E muito do que as crianças repetem vem dos medos inconscientes dos pais e das mães. A gente fala muito, estudo uma abordagem da psicologia chamada análise transacional, que ela é ótima para terapia e ótima também para psicologia organizacional. É fantástica, é top, assim, todo mundo deveria estudar. Quem é o escritor? Eric Berne é o Tá. autor. Tá? Posso te passar referências depois. Então, na análise transacional, a gente percebe o seguinte, que as pessoas precisam se entender nesse processo de transação, ou seja, de relacionamentos. Dentro de mim tem uma criança que, quando eu nasci, só existia dentro de mim, do ponto de vista psicológico, de estrutura de personalidade. Só existia uma criança dentro de mim. E que ela depois, gradativamente, foi aprendendo as regras do mundo, que é onde a gente diz na teoria que é o nosso pai, que é as figuras parentais que existem dentro de nós. E a gente chega no momento de constituir o adulto que faz escolhas. A minha criança ferida, ela expressa os meus medos nas minhas relações. Por exemplo, né? Quando a Catarina chegar na adolescência, tudo aquilo que ficou mal resolvido na tua adolescência, na adolescência da tua esposa, aparece na forma como vocês vão lidar com as crises da Catarina. Porque aquilo que está mal resolvido na gente transborda, Uhum. não fica escondido. Em algum lugar vai aparecer. Então, se tu teve dificuldade de relacionamento com os amigos, tu era uma criança que tinha dificuldade de fazer amigos, e se a Catarina tiver isso também, tu vai ter dificuldade de lidar com isso, porque tu não superou isso na vida. Então, o autoconhecimento é a gente olhar para a gente e perceber assim, tá, o que ficou mal resolvido aqui? Como que eu reajo? Como que eu lido com os meus medos, com as minhas inseguranças? De que forma que a minha insegurança, como os pais diziam para a gente assim, não confie em estranhos. Naquele momento era importante esse recado. Só que tem gente que generaliza isso ao longo da vida e aí não consegue ser um bom gestor, não consegue ser um bom pai, porque não percebe que esta mensagem, que esse roteiro de vida está lá presente e faz com que isso influencie os comportamentos hoje em dia. Então, nós vamos trabalhar com os pais esse processo de autoconhecimento, trazendo os conceitos básicos da análise transacional para o pai entender. Ah, aqui eu estou entrando num jogo psicológico. Ah, aqui, muitas vezes, na minha relação com os meus filhos, e eu posso estar me posicionando como um perseguidor e não me dou conta. Uhum. Às vezes, o marido e mulher entram num jogo psicológico. Ah, se não fosse tu, eu tinha estudado. Uhum. E aí, tudo isso interfere das relações. Então, nós vamos trazer conceitos da psicologia para as pessoas entenderem. Olha, eu preciso também me entender. Porque se eu não me entender, eu passo os meus medos, as minhas inseguranças, a minha visão de mundo, o meu filtro, eu passo para os meus filhos, né? Eu digo sempre para os pais assim, o que a gente apresenta dos filhos a respeito do trabalho? Quantas vezes a gente diz assim, estou indo para a luta, estou indo para a guerra, Uhum. esse trabalho está me matando, não vejo a hora de me aposentar. A criança, até uns 7, 8 anos, ela não tem condições de compreender, ela interpreta. Então, se ela escuta todos os dias o pai e a mãe falando que trabalhar está me matando, não aguento mais trabalhar, essa criança vai entender o quê? Não Trabalho quero. é ruim. Não quero trabalhar. Uhum. Não quero trabalhar.
Deus me livre. Aí depois ele vira adolescente, não quer trabalhar, a gente não entende por quê. Porque lá atrás ele tomou uma decisão que veio dos medos, das insatisfações do pai e da mãe. O processo terapêutico é um processo de compreensão. Eu sempre brinco que compreensão é igual a sangue de Jesus, tem poder. Uhum, uhum, Compreender a vida nos dá a capacidade de entender por que que eu sou assim. Por que, de onde vêm esses meus medos? De onde vêm essas minhas entraves? Para o processo de formação de liderança, isso é importantíssimo. uhum. Importantíssimo, né? Então é isso que nós vamos trabalhar com os pais. Eles se autoconhecerem para se entenderem, descobrirem por que que às vezes a forma como eles lidam com as coisas faz com que as crianças tenham um comportamento X ou Y. Não é trabalhar culpa, é compreensão. Uhum. É porque a culpa também ela corrói a pessoa por dentro, né? E talvez até, né, estimular um certo pezinho na consciência para querer mudar, né? Porque se eu consigo olhar para um problema e eu vejo uma neblina, eu não consigo descrever bem o problema, eu não consigo entender que aquilo é um problema, eu não vou correr atrás de resolver com afinco, né? Agora, se eu tiver clareza, não, isso realmente é um problema, eu não estou sabendo me relacionar com o trabalho, e aí toda vida que a Catarina me vendo trabalhar, não estou grato, não estou feliz, não estou alegre, ela vai associar, né? Uhum. Ela vai associar. Aquelas frases, isso que eu tô falando, parecia que eu estava vendo a aula do Crisol, porque é exatamente essa linha. A gente brinca na aula de completar as frases, né? Eu falo, pau que nasce torto, aí todo mundo completa, nunca assim direito. Minha filha, cuidado, porque homem não presta. Presta. E aí, não são verdades isso. Isso são ditados populares, são manias, são estilos de comunicação nocivos, porque homem presta, dinheiro dá em árvore, né? O café veio da árvore, a maçã, então, é, tomar cuidado às vezes com essas crenças, vamos chamar assim, o nome bonito que deram, Isso, né? isso. Essas crenças que meio que saem do automático, sai do automático. Eu me lembro que eu tenho um conhecido que a avó fez tão bem o papel de reclamona, ingrata, resmungona, que a mãe é igual, a neta é igual e a bisneta vai vir igual. Então, 4 gerações iguais. Assim, a avó reclama, a mãe reclama, a filha reclama, a neta reclama, a bisneta reclama. É tudo na mesma, assim, é idêntico. Como parece que aquilo tem uma força, porque fica se repetindo o tempo todo, reverbera, ecoa, reafirma, aquilo vira uma verdade na cabeça da pessoa, né? Vira. A vida precisa de reclamação, a vida precisa de ingratidão. Se não tiver assim, não tá vivendo. No esquema de uma família dessa, se alguém resolver ser grato, ele não vai ser entendido no esquema familiar. Fica até estranho, né? Fica estranho. É preciso de muita força para quebrar o ciclo. Uhum, Então, algumas coisas chegaram nessa família, nessa quarta geração, essa menina que, se ela disser assim, eu vou parar de reclamar da vida, eu vou começar a agradecer, ela vai precisar de muita força para quebrar esse ciclo. Porque a fonte de carícia nessa família é a reclamação. uhum, A organização do tempo deles, a gente fala muito disso da estruturação do tempo, o tempo deles é reclamar. Eles não sabem agradecer. Então, se passar por um processo de começar a agradecer, ela vai ter dificuldade de receber carinho, atenção, percepção dessa família. Precisa de muita força para mudar, porque às vezes a nossa fonte de carinho, a gente fala muito disso na teoria do Bernie, que é a análise transacional, é a fonte de carinho. Onde que a gente busca carinho? Onde que a gente busca atenção? Porque a gente cria estratégias de sobrevivência. Numa família dessa, para sobreviver, eu tenho que ser reclamão. uhum, Se eu parar de reclamar, eu não recebo atenção. uhum. E é uma expressão meio errada, mas é meio que aquela ovelha que saiu do rebanho, né? É, Saiu, exato. saiu fora. Tá fora, É não. mudança de paradigma. É, é. E às vezes uma pessoa dessa, que eu acho que é o meu caso, se não conseguir, isso é meu, pessoal, se não conseguir lutar contra aquela cultura que existe na família, vai ter que criar uma própria família. Que foi o que eu escolhi fazer. Vou na casa da minha mãe, vou na casa da minha avó, amo de paixão, só que eu vejo que eu não tenho força para mudar aquela cultura. Então eu não vou com tanta frequência, honro o pai e a mãe, amo eles, etc. Mas eu tô criando a minha família. Eu, a Rayane, a Catarina, do jeito que eu acho que a vida tem que ser. Tendo um relacionamento diferente com o dinheiro, tendo um relacionamento diferente com Deus, com as pessoas, com o tempo, com a gratidão, porque cria-se meio que um castelo, assim, com uma fortaleza muito grande ao redor de coisas que são impenetráveis, como gratidão, dinheiro não faz mal, o dinheiro é bom, guardar, investir, gastar, etc., de não ser escravo daquilo ali, ou do próprio tempo, né? Estar
em família sem fazer nada não significa que é ruim, é maravilhoso. É ótimo. Só que às vezes sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Tipo, a casa tá com a necessidade de passar uma vassourinha. Beleza, vamos passar uma vassourinha, mas não precisa fazer uma faxina 24 horas por dia com aquele perfeccionismo. Casa limpa, beleza, ok. A faxineira vem na semana que vem. Tem essas crenças que muitas famílias vão enraizando que às vezes passa o final de semana inteiro esfregando a casa, ao invés de aproveitar a família, De né? novo, é a forma de estriturar o tempo. Eu não sei ficar com meu filho, então eu vou limpar a casa. Uhum, uhum. Parece que falta assunto, né? Falta, Falta falta assunto. assunto, falta assunto. E a ideia, então, é pegar os pais dos alunos especificamente e treinar neles virtudes. Só que agora nós vamos entrar num campo filosófico. Virtudes cardeais e teologais ou virtudes seculares, vamos dizer assim? Porque, para mim, eu tenho uma base que, tanto no Crisol, eu ainda falo isso, o melhor método terapêutico do mundo que eu aprendi é praticar as 7 virtudes e fugir dos 7 vícios. A pessoa que consegue fazer isso, dificilmente ela vai sustentar alguma neurose, alguma coisa assim ruim na vida dela ao longo do tempo, porque isso é um tratamento de longo prazo. Uma pessoa que busca viver as 7 virtudes e fugir dos 7 vícios, ela está muito bem resolvida. Com ela, com Deus, com as pessoas ao redor. Quais virtudes que tu pensa em desenvolver nos pais dos alunos? Tudo começa com a filosofia, mas vai esbarrar na teologia inevitavelmente, né? Não tem como a gente fugir das 7 virtudes. A gente precisa, primeiro, assim, trabalhar com os pais os conceitos, clarear os conceitos. Uhum, Quebrar preconceitos, porque, coisa religiosa. Não, gente, você pode até ser ateu e seguir isso aí, tá tudo bem. Se tu pegares os 10 mandamentos, por exemplo, tira os 3 primeiros que é para Deus, uhum, os 7 últimos são um verdadeiro código moral. Se nós vivêssemos aqueles, não precisaríamos de tantas leis no mundo, né? Honrar pai e mãe, acabou. uhum. Pronto, não matar, acabou. É simples, Não até roubar. ateu pode viver. Não roubar, tá tudo certo. Então nós vamos simplificar os conceitos, vamos tornar de uma forma mais palatável para as pessoas, né? Uhum, Então nós estamos fazendo um trabalho muito grande assim, né? Mas não ser uma elucubração filosófica dos conceitos, nós vamos trazer de forma bem prática. Como é que eu sou, de fato, assim, como é que eu lido, por exemplo, vamos lá, com a temperança? uhum, Né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender já esse conceito. Mas vamos lá. Eu sou uma pessoa equilibrada nas minhas emoções? Eu sou uma pessoa equilibrada no comer, no beber, no dirigir, no acumular? Vamos, o que que é isso? Como é que eu trabalho isso na minha casa? Onde estão os excessos? Nós vamos tentar trazer isso de forma muito prática, porque uhum, depois esses pais têm traduzido uma linguagem prática para crianças de 1 ano e meio até 5 anos. Né? uhum. E depois até os 10. Então, a gente quer trazer de uma forma muito simples, muito pedagógica, para que os pais entendam. E mudanças são lentas, né? Então, por isso nós começando com infantil, né? Alguém perguntou, por que não faz com terceirão? Não, mas tem coisa que já está cristalizada lá. Nós vamos começar devagar. Dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Então, eu vou começar com os pequenos, que a gente tem um processo longo. A criança fica em média 17 anos no colégio. Então, durante 17 anos, a gente pode fazer bastante coisa. Mas é bem desse alinhamento assim, de eu escolho esse caminho e esse não. Uhum, Por que que esse não? Porque isso destrói meus relacionamentos, porque isso me adoece, porque isso me afasta, porque isso quebra os meus relacionamentos. E a gente tem certeza que isso vai impactar, inclusive, na vida do casal. Né? uhum. Tem muita gente que foi para o casamento e não amadureceu como pessoa. Foi e vive como se ainda fosse solteiro. Foi numa uma perspectiva muito individualista. E tudo que a criança presencia está ali no relacionamento dos dois, do pai e da mãe. Uhum. Eu tenho casais lá que são separados, mas que são pessoas muito equilibradas, que entenderam que o casamento acabou, mas a relação que eles têm em comum como pai e mãe daquela criança está tudo certo. Tem gente que se briga, tem gente que não fala mais, tem gente que até uniforme tem na casa de um, na casa do outro, porque não pode nem trocar, nem entregar uma bolsa de uniforme para o outro. Então a gente vai trabalhar com eles todo esse processo de maturidade para que eles se percebam como pessoas que têm que fazer escolhas. E as pessoas não são culpadas por isso, elas não tiveram a oportunidade de aprender. A gente fala na psicologia de estratégias de sobrevivência. Uhum. Essas pessoas todas tiveram que arranjar um jeito de viver na família delas. E geralmente é um jeito torto. Até que a gente quebra o ciclo, como tu falou há Sim. pouco, né? É basicamente tratar o pai para curar o filho, né? Exatamente. Tem reflexo. As nossas feridas, elas ferem os filhos. Uhum. Elas ferem. E tu pensa em fazer, eu vou me meter, tá? Tu Claro. pensa em fazer turmas de 30, 20, 10, 5? Como é que tu pensa em organizar as turmas? Nós vamos pegar os pais, assim, turmas pequenas. Que a gente pode sentar numa sala, colocar a cadeira em círculo e a gente trocar. Não é palestra, não. É sentar, conversar, é trazer o texto, é discutir, a gente dá espaço e voz para as pessoas. Eu tenho feito um curso lá no colégio com os meus funcionários de autoconhecimento e gestão, né, baseado na psicologia, são 3 noites. E eu faço exatamente o mesmo esquema, são 25 pessoas só. Onde eu posso olhar nos olhos, a gente pode circular, a gente cria quase que um grupo terapêutico ali, onde a gente Uhum. conversa, a gente traz as dores, cria um pacto, um contrato de sigilo, grupos pequenos.
Pegando assim por idades, eu pego pais que têm crianças de 1 ano e meio até 3. Quais são os desafios dessa idade? O que está Uhum. acontecendo com a criança aqui? De que forma que ela te observa? Porque a criança ela toma decisões muito cedo. O nosso roteiro de vida está fechado aos 4 anos. Então, é tão jovem? É tão jovem. É tão jovem. Algumas doenças psicossomáticas se desenvolvem já nos primeiros 40 dias de vida. Então a gente precisa fazer com que os pais percebam assim. A minha entrega para a criança nos primeiros anos é fundamental. A criança vai aprender contigo, né? O que tu fazes, o que tu deixa de fazer, a forma como tu olhas para tua esposa, a Catarina ainda está percebendo. E ela Uhum. está tomando decisões. E ela vai lá na frente descobrir se ela vai encontrar um príncipe igual ao pai dela ou não. Então, Uhum. tu precisa ser esse príncipe para ela. Porque ela vai espelhar isso num homem que ela vai procurar no futuro. Não é só o tratamento que eu dou para ela, é para a mãe dela também, né? É impactante. Uhum. É impactante. Uhum. O maior favor que tu pode fazer para tua filha é amar a mãe dela. Muito, né? Muito, Uhum. muito. Uhum. Porque isso tem reflexo. A criança, ela se equilibra emocionalmente na relação dos pais. Pais que se amam, pais que cuidam do outro, pais que são carinhosos um com o outro, dá segurança para a criança. Tem um hábito meu e da Rayane, sempre que a gente vai botar neném para dormir, é sagrado. Se eu que vou botar, eu levo a neném até ela. Se ela quer botar, ela traz a neném até eu. A gente faz o sinal da cruz na testa. Deus te abençoe, dorme com Deus, dá um beijinho. A Catarina, ela aprendeu agora que assim, a Rayane vem com ela no colo, daí eu pego, filha, Deus te abençoe, dorme com Deus, tal, tal. Aí ela pega a minha mão, mamãe, pra fazer o sinal da cruz na É testa da desse Rayane tamanho. e a mesma coisa. Uhum. Esses pequenos gestos de carinho, de afeto, moldam muito a personalidade da Molda, criança, né? molda, molda. A gente aprende o que observa Uhum, e interpreta. Então, uhum, se a criança observa e sente que vocês dois estão bem, ela se sente segura. Porque assim, na escola, você pode perguntar para qualquer diretor ou professor. Quando a gente conhece os pais, a gente entende os filhos. uhum, Ninguém cai longe, né? Aquilo que a gente vive, experimenta, vai ter reflexo na nossa vida, até o momento que a gente tome coragem de quebrar o ciclo. Tu falava há pouco da tua família, né? Eu lembrei de um conceito que a gente estuda bastante na psicologia, a diferença entre amar e cuidar, né? Então, é bem possível que tu ames muito a tua família, mas não se sinta à vontade para cuidar. Tá uhum, tudo bem. uhum. E tem gente que pensa, não, quem ama cuida. Não, 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 não. Tem gente que ama, mas não cuida. E tem gente que cuida, mas não ama. Tem filhos que cuidam muito dos seus pais. Mas se tu perguntares a eles, vão dizer, não, eu não amo o pai e a mãe. Não consigo dizer que amo. Mas cuidam muito bem. E tá tudo certo assim, É um gente. jeito de amar, né? E tem gente que vai pra terapia e diz assim, olha, eu cuidei dos meus filhos a vida inteira, mas eu não amo nenhum deles. É mesmo, tem É, isso. tem. E é tudo bem. Ela foi uma excelente mãe, cuidou, deu faculdade, acordava cedo, cuidava, não deixou faltar nada. Mas Uhum. assim, amar, não amo. E tem gente que diz, nossa, eu amo demais meu pai e minha mãe, mas eu não cuido deles no fundo da cama. Tá tudo bem também. Tá tudo certo. Não adianta romantizar e criar um problema em cima disso, né? Não é necessariamente quem ama cuida. Tem gente Uhum. que só ama, tem gente que só cuida, tem gente que ama e cuida e tem gente que nenhum dos dois. Aí senão nenhum dos dois é problema. Não, aí existe uma certa maldade na pessoa, né? Existe. Ou muita Existe. ferida, né? Também não dá Muita pra dizer que é ferida. maldade, né? É. Me diz uma coisa, a ideia, o pano de fundo, assim, é amadurecer a personalidade dos pais? É. É isso? É. É isso. É Tá. isso. Nós queremos que as pessoas amadurecidas criem filhos mais maduros e mais felizes. Entendi. Não é assim, porque as pessoas pedem, vamos fazer palestra sobre tal assunto. Gente, palestra não salva ninguém. É processo. Por isso que a gente escolheu. Vamos escolher começar com os pequenos. Imersivo mesmo, né? Isso. Começamos com 3 encontros ao longo do ano. Vamos fazer uma formação dos professores. Depois, cada grupo de pais terá 3 encontros ao longo do ano. E vamos aprofundando nos próximos anos. Posso me meter, não? Deve. Tá. Porque assim, eu te falei uma parte da Sistólica, né? Nós temos também lá dentro uma agência de marketing, uma startup de tecnologia. E te ouvindo, me veio duas coisas assim que eu sinto que eu preciso te falar. Três, na verdade. A última eu vou deixar para falar no final. A primeira, o que que eu pensei? Seria um desperdício é, não ter uma mini estrutura que seja de gravação. Por quê? Todas as aulas que eu dou, eu não faço gravações para postar, mas eu faço gravações para transcrever. Agora tem inteligência artificial que ela já transcreve enquanto a aula está sendo dada. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Não estamos no podcast, estamos numa aula. Tu tá me ensinando, eu tô aprendendo, tô anotando.
Isso tem um link aqui indo direto para o YouTube. Ao final, eu aperto no botão, transcrevo tudo aquilo, Uhum. jogo dentro de alguma inteligência artificial, com um prompt pronto já, e ela trata e transforma num mini e-book. E aquilo já vem os principais insights, ele já corta engolida de saliva, já corta um palavrão, um trejeito, uma coisa ou outra que sai sem querer. E já tem um prompt pronto para tratar e trazer só o suprassumo do conteúdo e aquilo pode ser impresso e levado para casa. O primeiro ponto é esse, talvez isso ajude também a reforçar para quem gosta de ler, para quem quer dar mais, porque tem aqueles metódicos que estão na aula, uma linha que eu gosto de seguir é dos 4 temperamentos, então às vezes o melancólico está na aula, mas ele está ouvindo para ouvir, às vezes não está ouvindo para entender. Aí chegou da final da aula, foi tomar um banho, a água caiu na cabeça, o conhecimento foi junto, que esquece tudo. Às vezes a memória de curto prazo é muito afetada. E se tem um resumo, ele consegue relembrar do que foi falado e vivenciar melhor. O segundo ponto, daqui a pouco é entregar isso através de uma assinatura, que é o que eu vejo. Cada aula, por mais que aborde o mesmo assunto, nunca vai ser igual. Porque como é modo de andragogia, provavelmente, né? Se é no modo de andragogia, é terapia em grupo. Então, sempre vai surgir um insight que uma mãe despertou, que uma outra mãe nunca vai poder ter acesso se aquilo ali não for exposto, de fato. Sem expor a pessoa, mas expondo é, o caso, vamos dizer assim, Uhum, o uhum. mini estudo de caso. Sim, sim. Hoje, para subir em assinatura é de graça e é muito fácil. Se precisar de ajuda, conta com a Sistólica para qualquer coisa, porque é botar uma câmera com tripé, um microfone engatado aqui, sobe e aquilo, não sei se faz sentido ou não, já aumenta também a percepção de valor da própria escola, Claro que porque sim. a escola tem tudo para o aluno, mas também tem uma assinatura para os pais, já inclusa na mensalidade, ou daqui a pouco cobrar alguma coisa, já ajuda a monetizar também. Porque, querendo ou não, a experiência do cliente, ela conta muito, né? Então, eu me ponho no lugar de um pai. Se eu fosse colocar a Catarina no Deon e ainda assim tivesse uma assinatura de como ser um bom pai, uma boa mãe, não com esse nome porque não vende, né? Mas, Sim, assim, sim, né? algo que vendesse a Um ideia. programa, né? Isso, programa de nivelamento, de amadurecimento, alguma coisa para os pais, eu ia ver muito mais valor naquilo ali, porque a escola, ela é uma extensão do conhecimento da criança, mas se aquilo ajuda o pai e a mãe também, cara, é sensacional. E o terceiro ponto que eu queria te passar é o seguinte, tu não te sente incomodado com o fato de que tu tem tanto conhecimento para agregar na vida das pessoas e eu vou ser um pouco indelicado, até te peço desculpas, mas ainda não conseguiu levar essa mensagem para uma massa muito grande. Me sinto Me pondo no muito, teu lugar, me pondo no muito, teu lugar. muito incomodado. Tu já estudou Eneagrama, não? Não. Enneagrama, eu tenho um complexo comigo que, assim, quando eu tô diante de alguém, eu tento mapear a pessoa na minha cabeça, qual é o temperamento, Já percebi. já percebeu, né? Percebi que tu tá me escaneando. O nome é psicopata, eu acho, Sim. dessa. E aí o que que eu penso assim, ó, cara, o Matiola deve carregar com ele o incômodo de ter como é que é o nome da represa de Itaipu de conhecimento e ter Sim. um cano de 12 polegadas desaguando isso. Eu no teu lugar teria medo de morrer sem passar tudo isso para frente. Sendo muito indelicado. Te peço Agora desculpa pegou mesmo. pesado. Não, tem que pegar, né? O nome do podcast Tu sabe por que desse nome, né? Não? O Dan Brown, quando fez o livro Código da Vinci, ele inventou o tal do Uhum. Cryptex, que conforme ia girando os anéis, ia revelando o segredo. Ah, eu já li o livro, mas não tinha feito associação. E a ideia do podcast não é só fazer uma conversa vazia, é inspirado no Jô Soares, na Gabi, que tem um fundo terapêutico. Então, é conhecer o entrevistado e buscar verdades profundas sobre ele. Então, o meu já consegui, tá bom? Mas eu teria medo de morrer no teu lugar sem poder passar tudo isso, porque não que a vida passaria diante dos olhos como em vão, mas eu tô com uma árvore com muito fruto, só que tem alguma coisa que não tá me deixando frutificar mais. Eu me ponho à disposição para te ajudar a levar tua mensagem para o mundo inteiro, tá? Opa, Eu não que sei bom. se tu sabe, mas o Paulo Vieira já foi nosso cliente lá na empresa da Febracis, já foi nosso cliente há bastante tempo. O Barsi, conhece o Barsi? Sim, já vi. O Warren Buffett do Brasil já foi Uhum. nosso cliente. André Menezes já foi nosso cliente. Nós temos alguns clientes que eles
não só de lançamento digital, mas de escolas também, que fazem um alcance muito grande de massa. Então a gente pode te ajudar a levar tua mensagem para o mundo inteiro. Porque eu fico aqui agoniado, de verdade. Dá um suador, porque eu penso assim, pô, o Matiola tem um potencial gigantesco. Potencial de conhecimento teórico, filosófico, prático, de vida, etc. Cabelo branco não é só charme, ele Não, não. traz experiência, né? E aí eu penso assim, pô, 25 pais, é legal, é gostoso pra caramba. Mas se eu coloco uma câmera apontada e eu subo numa plataforma, não para vender, para ganhar dinheiro, mas daqui a pouco os 2.000 pais podendo se beneficiar. Quem tá ali naquele processo andragógico, maravilhoso. Mas e quem não tá? O pai do cara do terceirão, ele poderia ter acesso àqueles insights, ou pelo menos a um e-book. Não sei se vocês fazem mala direta para os pais, alguma coisa assim. Fazemos. Sim, sim. Ah, o e-book com os principais insights da escola de paz, tal. Ah, não tem mais vaga para esse ano, mas você pode ter acesso a algumas gravações, alguns cortes e ao e-book. Ou daqui a pouco, no final de um ano, transcreve tudo, faz um livro. Porque hoje em dia, para fazer livro, ninguém precisa mais escrever, é só falar. Uhum. Eu estava rindo na entrevista com o seu Genésio, porque tanto ele quanto o Orlando não sabiam que dava, né? Enquanto a gente estava entrevistando ele, a gente estava transcrevendo tudo e no final já estava com um negócio pronto na mão. Então, hoje em dia, a tecnologia ela vem para ajudar a ter esse alcance muito maior, né? Mas só um ponto aqui que eu queria. O que precisar, a Sistólica está à tua Tu disposição, não tá? és a única pessoa que me cobra isso. É mesmo? Não, muita gente me cobra. De semana passada, o professor me disse, Marcelo, tu tem que escrever. Tu tens que escrever. Mas que hora, né? Mas assim, eu tenho uma paixão por falar. Eu gosto muito de falar. Muito, muito. E falo com muita facilidade. Não tenho medo de público, não tenho medo de, vou enfrentar. Não, alguns assuntos eu domino e consigo falar com muita tranquilidade. Se falar de família, falar de psicologia, podemos pensar. Podemos pensar. Realmente eu não quero passar em vão nessa vida, nesse sentido. Que assim, hoje tu tens uma caneta muito mais rápida do que a tua mão, né? Que é a fala. Sim, Nada sim, sim. mais se precisa escrever. Ah, vamos pôr um negócio a Mike, mas eu não queria utilizar o método do copywriter, né? Que é escrever do jeito que eu falo. Eu queria uma linguagem mais erudita. Beleza, coloca um prompt ali, pede para ele entender qual é o teu estilo de comunicação. Ah, não, eu quero transcrever 100 horas de conteúdo e quero escrever inspirado no Don Quixote, na Moby Dick, no Dostoiévski. Cara, o legal é porque hoje tem a biblioteca do mundo à nossa disposição. O Google ele ficou tão defasado quanto uma bicicleta comparada a um foguete hoje. Uhum. Não existe mais unha na pesquisa, né? Aquela pesquisa na mão. Eu não sei se tu conhece o inteligência artificial, Um etc., pouco, mas um pouco. Uso o ChatGPT. o pago ou o gratuito? Pago. A última versão dele agora vai ser a 5, porque eu não sei se tu conhece as variações. Tem o GPT lá dentro e tem Uhum. o O1, o O3, Sim. agora a 5 vai unir as duas, então é resposta rápida e com investigação. Só que dependendo do comando que a gente dá, leva 30 segundos, leva 20 segundos. Agora ele está levando até 10, 15 minutos para trazer a devolutiva. Por exemplo, quando eu fui fazer a pesquisa para te entrevistar, ele pesquisou em todos esses sites aqui. Ó, cada quadradinho desse aqui é um site que ele pesquisou e tem mais aqui para baixo sobre quem tu é. Meu Então, tudo Deus. que tinha José Antônio Matiola no mundo, tudo que tinha de publicação, marcação, tudo, ele foi pesquisando até não conseguir mais. Foi o comando que eu dei, né? Pesquise até não ter mais nada. Enquanto tiver alguma coisa, não conclua a pesquisa. Ele levou 19 minutos. Então, ele fez uma volta grande e pesquisou tudo sobre o professor Matiola. Tanto é que as perguntas que estão ali, muitas eu não vou fazer, algumas eu já gravei, mas qual é a ideia legal? Caso tu queira levar tua mensagem para o mundo, tu não precisa pegar uma caneta na mão hoje. E às vezes já tem tanta coisa tua em YouTube, em entrevista, em rádio e etc, que aquilo ali já dá o teu livro. Aquilo ali já dá o teu primeiro método filosófico, psicológico do professor Matiola. Enfim, daqui a pouco tu pega, eu quero falar sobre os ensinamentos de gestão que eu tive tocando o colégio, ou de psicologia, ou de filosofia, ou de teologia. O legal é que tu é uma pessoa multifacetada, né? Então dá para mostrar essas muitas faces que tu tem em literatura também. Uhum. Mas tu acha que faz sentido essa ideia de gravar, transcrever para os pais como um diferencial ou é viagem minha? Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Até porque as pessoas gostam de, no final, assim, o que que sobrou ali, né? As pessoas querem, no final, levar alguma coisa para casa. Eu acho que Uhum. faz todo sentido. Faz todo sentido. Se quiser fazer um teste, vamos lá. Vamos lá. Eu gostei da ideia. Vamos pensar depois aí seu projeto. Eu gostaria muito. Durante muito tempo eu pensei sobre isso, sobre
não porque me acho, mas eu reconheço que tem talentos e virtudes que eu posso colocar à disposição das pessoas e falar. Eu recebo muito convite para fazer palestra, muito. Muita gente me pede. Exatamente que gosta de me ouvir falar sobre família, gosta de me ouvir falar sobre a vida, sobre psicologia. Então, vamos transformar isso em algo que ajude as pessoas, mas que também gere renda, por que que não? Não é feio Uhum. ganhar dinheiro. Não, na verdade, eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem é tu construir riqueza servindo o próximo, Claro. né? Não tem coisa mais bonita do que isso. Deixa eu te pedir uma coisa, que agora é um pedido meu mesmo, que foi um insight que eu gerei aqui. Ao longo de, tá, há quanto tempo? 15 anos? 18 já como diretor. 18 anos como diretor. Tu deve ter criado um acervo de tabus, de paradigmas, até mesmo de padrões de pensamento que são errados, que os pais têm e transmitem para os filhos. Provavelmente, alguns pais de alunos vão assistir essa tua gravação, porque conforme a gente vai fazendo os cortes, a gente vai marcando para postar em Claro. collab. E aí, o que que tu enxerga de principais tabus que os pais carregam e tem que quebrar para poder ter uma criança melhor que a criança que eles foram? Em geral, os pais se projetam muito nos filhos. Os pais, às vezes, querem que os filhos façam aquilo que eles não fizeram. Vou dar um exemplo. Muitos pais que são frustrados por não terem sido jogador de futebol fazem de tudo para o filho ser jogador de futebol, até o ponto que a criança passe a odiar o futebol. Essa é uma situação que a gente percebe também em outras áreas. Nós tivemos uma vez um aluno extremamente inteligente e todos diziam: Você vai fazer medicina, né? Ele disse: Não, vou ser professor de geografia. As pessoas não entendiam: Mas por que você, inteligente, vai ser professor? Mas eu quero ser professor. E hoje, inclusive, ele faz doutorado na USP, é um menino extremamente inteligente. E a mãe é professora também, a mãe entendeu, a Uhum. comunidade não entendeu. Então, eu acho que existe muito isso, ainda existe isso, porque os pais querem que o filho opte sempre por uma carreira difícil, mas que seja economicamente rentável, né? Então, acho que esse é um grande sinal. Um outro sinal que a gente percebeu assim sempre ao longo da vida os pais que não deixam os filhos crescerem. Eles querem que os filhos sejam sempre embaixo das asas. É como se o meu filho não pudesse me superar, não pudesse ser mais do que eu. Então, assim, não, ele vai fazer administração para tocar a minha empresa. Então, mas ele não quer fazer administração, pai. Ele quer fazer outra coisa. Não, não, mas eu tenho empresa montada, vai jogar fora. Não, ele quer fazer outra coisa, ele quer fazer oceanografia. Não, ele vai fazer administração. Pronto, eu já decidi. Então tem essas duas coisas que são, para mim, são os mais gritantes. Os pais que querem se realizar nos filhos e os pais que não deixam os filhos crescerem. E esses geralmente são embates muito grandes que a gente tem. A criança às vezes vem assim: Ah, tio, eu queria fazer matemática. Tem uma menina que disse no ano passado: Eu queria fazer matemática, mas a mãe disse assim: Não, se for professora vai morrer pobre. Eu não quero que tu seja pobre. A gente: Olha, eu sou professor, não sou pobre. Eu não sou, né? Que bom, Sim, né? não sou. Fui Aham. muito feliz, inclusive. E aí a família disse: Não, você vai fazer arquitetura. E a menina está lá fazendo arquitetura. Infeliz, E né? infeliz. E vai ser uma péssima arquiteta. E o que eu digo sempre para os alunos é assim: olha, há profissões que são, de fato, economicamente mais rentáveis. Se você fizer medicina, é difícil para entrar na faculdade. Mas, em geral, você, quando termina, sai empregado. Me dou como exemplo. Eu sou filósofo, gente, né? Então, se eu parar de trabalhar, ninguém percebe, porque ninguém sabe que eu existo. É uma faculdade fácil de fazer, para entrar, né? Pelo menos não fácil de fazer não é, mas para entrar é fácil. E depois que a gente consegue espaço no mercado de trabalho, se a gente é um bom filósofo, a gente consegue, com certeza, se virar bem. Então eu digo para eles: olha, você quer fazer engenharia civil? Ótimo. Não seja mais um engenheiro, seja o cara. Aprenda muito, entenda de ser humano. Não entenda só de engenharia, de prancheta, de coluna, de viga, não entenda de ser humano, De gente, né? de gente, porque tu vais construir para pessoas. Ah, eu quero ser dentista? Ótimo. Vai chegar no teu consultório, aquele pai que o filho caiu na escola e quebrou o dentinho. Ele vai colocar na tua mão o que ele tem de melhor, que é o filhinho dele. Não trata aquilo só como serviço. Entende essa família, acolhe essa família. Aí tu vai ser o dentista que todo mundo vai procurar. Porque esse cara vai fazer propaganda. Cara, meu filho quebrou o dente, levei lá no João. Ele deu um super atendimento, salvou o dente do meu filho. Esse cara vai fazer propaganda para ti. Uhum. Então a gente trabalha muito isso. Os pais têm que perceber que não tem mais umbigo, foi cortado, é outra pessoa. Então o nosso maior, a nossa maior dificuldade com os pais, às vezes, é os pais soltarem os filhos para o mundo. Existe meio que um paradoxo aqui, né? Porque de um lado tem o pai que não quer que o filho voe,
em vários aspectos, né? E de outro tem o pai que quer que o filho voe porque ele não voa, né? Exato. Uhum. Mas tu vê que é sempre essa bipolaridade de opções, ou tem mais paradigmas, tem mais tabus, assim, por exemplo, vou pegar um caso meu e da Rayane com a Catarina. Às vezes eu olho pra ela e brinco assim, ó, pá, tu vai tocar consultoria. Mas, brincando, né? Ela vai ser o que ela quiser, contanto que ela seja consultora. É mentira, é piada. É, esse cara, pra mim a profissão dela pouco importa. Eu brinco que ou ela vai ser freira, ou cada namorado dela eu vou oferecer a Deus em sacrifício. Nossa, meu Deus, vai queimar no vulcão. Vai. Mas Já não assim, quero mais que o Augusto conheça a Catarina. não, eu tenho idade boa ainda, né? Ele tem 8 anos. Mas assim, falando sério, o que que eu vejo? Quando eu penso no futuro dela, eu vejo um tecido em branco. Mas às vezes eu penso o seguinte, ela ia ser uma baita consultora. Porque eu já vou entregar coisa pronta pra ela. E a Rayane fala, cara, mas a vida de consultora é muito sofrida. Tu trabalha demais, marido. Cara, tu só trabalha. Tu só trabalha e vai na igreja e vive a casa. Tu não tem hobby, tu é um cara chato. Ela brinca assim, né? Uhum. Tipo, pô, tua vida é trabalhar, estudar e deu. Eu falo, cara, mas eu gosto. Só que talvez ela não goste, né? Eu vejo que talvez não é um sintoma tão grande, mas eu tenho meio que esse negócio assim, ia ser legal se ela fosse uma consultora. Ia ser legal se ela empreendesse nessa área. Como é que eu, como pai, Mike, faço? Porque daí daqui a pouco algum outro pai escuta o teu conselho e começa a trabalhar isso dentro de si, né? Como é que eu faço para deixar ela viver o futuro que ela quiser? Sendo bem sincero. Os filhos precisam conhecer a história de vida dos pais. A gente nunca conta como que a gente construiu a nossa vida. Às vezes as crianças têm flashes do que a gente viveu. Então, não há problema nenhum e é muito salutar à medida que o tempo for avançando e que ela tiver condição de compreender. Conte para ela como tu te constituiu naquilo que tu és hoje. Conta para ela como foi a tua história, por onde tu passou, onde tu trilhou, onde tu estudou, que tipo de aluno que tu foi, como tu te transformou, como tu te encontrou como pessoa, as escolhas que tu fez. Sem filtro? Não, vai contar os detalhes sórdidos, Tá, né? beleza. Então, filtra o que é possível na medida em que a idade foi avançando. Por exemplo, daqui a pouco ela vai entrar na escola, conta como é que é ser escola, como é que tu via a escola, como é que tu vivia a escola. Não conta que tu pulava o muro, essa parte Ah, tá. tu deixa de lado, Aham. né? Mas é importante que a criança conheça a história de vida dos pais. Por exemplo, como que tu lida com os medos? Como que tu lida com quando tu tá frustrado? E daí, daqui a pouco ela vai começar a expressar isso. Ela vai para a escola, ela vai ficar frustrada porque a coleguinha não quer ser amiga dela. Como é que tu lidava com isso quando alguém não queria ser teu amigo? Conte para ela, conte. A criança precisa aprender do pai e da mãe, não só assim, isso aí vai passar. Quando a criança traz a dor, acolhe a dor da criança. Acolhe. A criança está contando para ti porque ela quer que tu digas algo mais. A gente vê muito isso na escola. Tem gente que às vezes está lá nos 17 anos e vai na minha sala e diz assim: Ô tio, tô namorando. Mas por que vem contar para mim, né? Ele quer contar para um adulto e quer que alguém dê um retorno. É mesmo, tá namorando? Como é que tá? Como é que vocês se conheceram? Eu faço algumas perguntas, acolho, porque às vezes pro pai e pra mãe não consegue contar, né? Então, se o dia que a Catarina disser pra ti, pai, tô apaixonada por um menino, tu vai dizer, é mesmo? Como é que começou isso? Como é que foi? E em vez de aquelas perguntas, tá, quem é? Uhum. Então assim, e aí contar pra ti, que legal, tu sabe que um dia o pai e a mãe também se apaixonaram, se conheceram, foi assim, tu tá numa fase. A mesma coisa a profissão, olha filha, quando ela estiver lá começando a falar sobre isso, olha, o pai já trabalhou nisso, naquilo, o pai escolheu ser consultor, isso realiza muito o pai. Se tu quiser continuar isso aqui, tu vai ter todo o apoio do pai, mas se tu não quiser, tudo bem, tu pode seguir outro caminho. Agora, há uma dica super importante. No teu caso, tu és um homem de sucesso. Pode ser que ela se sinta aquém de ti. Nunca diga para ela assim, ó, Catarina, é tu, eu sou eu. Porque ainda assim tu te coloca numa posição superior. Diminui, né? Diminui. Diga a ela assim, Catarina, no que depender do pai, eu vou fazer de tudo para ser melhor do que eu. Tu tens toda a permissão do mundo para ser melhor do que eu. Porque isso dá à criança uma liberdade. Ela não precisa se igualar ao pai. Para onde ela for, assim, ó, onde tu fores, eu sempre fazer o possível, o que estiver ao meu alcance. Eu vou abrir os caminhos para que tu seja melhor do que eu. Como consultora, como médica, como professora, o que tu quiser ser. Eu vou fazer tudo para tu ser melhor. Vou te contar como eu fiz, foi a minha história. Tu não precisa Uhum. repetir. Isso é uma coisa que eu acho que pra mim pega e para muita gente deve pegar também, porque
Eu fico imaginando o futuro. Eu acho que é natural de um pai imaginar o futuro do filho, né? Não, Muito, não é. muito. Eu fico imaginando o futuro dela e eu penso assim, ó. Tem que ter um limitador entre a liberdade e a libertinagem em várias áreas, né? Por exemplo, ó, tu pode ser o que tu quiser. E tá tudo bem se ela tiver com 25, 26, 27, 30 anos sem encontrar a real carreira dela. Eu acho que uma coisa que é legal falar, alguma coisa tu vai ter que trabalhar para poder ver sentido na vida através do trabalho, para poder se manter, mas não precisa ter tanta pressa em encontrar uma carreira ou uma profissão. Porque isso foi uma coisa que eu sempre me cobrei muito como profissional. Preciso dar certo o mais rápido possível, porque eu preciso honrar minha família. Desde os 17, 18 anos eu moro sozinho, então a água batia na bunda, eu tinha que correr porque era uma questão de sobrevivência. Só que ela não vai ter isso. Então, eu acho que é válido, é saudável dar essa liberdade. Graças a Deus tem condições para isso, para ela descobrir com o tempo, sem pressa, né? E entrou numa faculdade, não precisa ir até o final se não quiser, né? Exatamente. Mas quando a gente demora muito para escolher uma profissão, o problema não é a escolha, são os processos internos, né? Por que que eu estou demorando tanto? Entendi. Né? Quais são as minhas crenças sobre a vida? Quais são as minhas crenças sobre sucesso? Talvez eu tenha lá uma crença de que eu não posso ter sucesso, que eu não posso me realizar, do tipo, não cresça, não se realize. Uhum. Então, se demorar muito, aí tem que ir para o processo da terapia para entender por que está demorando. Mas, assim, se a gente cresce numa família onde há suporte emocional, a tendência é a gente se definir profissionalmente no tempo certo. A natureza não dá saltos, mas também não chega atrasada. E quanto tempo é o tempo certo? Qual é a idade? Na tua opinião? Minha idade é o final do ensino médio, a criança, o adolescente começa a definir. Às vezes define um pouco inseguro e vai na onda. Por isso, às vezes os pais assim, terminou o ensino médio, tem que fazer a faculdade. Não, pai, se percebe que o filho não está seguro na decisão, deixa um ano parado. Não, vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai fazer um curso, vai fazer um intercâmbio para tu amadurecer a tua escolha, porque nós, com 17 anos, éramos muito mais maduros, porque a condição, o contexto nos permitia isso. Hoje, alguém com 25 anos, hoje se fala que a adolescência vai até os 24, tem gente que com 24 anos morando sozinho, Deus o livre. Seria um desastre. Morre. Morre, Uhum, uhum. morre. Até pelo ambiente, talvez você não vai saber se cuidar. Então, não dá para a gente colocar assim numa lógica, mas é normal que ali, até próximo dos 20 anos, ela comece a definir o que quer para a vida, né? Mas sem pressão. Uma certa maturidade, vamos dizer assim, né? Isso, a gente tem que investir muito na maturidade afetiva das pessoas, entender que carreira é uma escolha que precisa se conectar ao meu projeto de vida, né? Eu sou professor porque isso me faz mais pessoa, Uhum. não é porque eu não tinha opção. Não é porque eu não tinha opção, né? Eu não gosto dessa ideia assim, vida pessoal e vida profissional. Nós temos uma vida só, com distintas dimensões, mas eu só tenho uma vida. É integrado, né? É integrado. Uhum, uhum. Isso é uma coisa que, dependendo da profissão, se a pessoa não for tão amadurecida, ela faz uma simbiose negativa, né? Por exemplo, eu tenho alguns conhecimentos pequenos em terapia e às vezes eu tô tendo conversa com a Rayane e eu vejo que eu já passei da linha de marido, eu já tô querendo demais resolver algum problema. E tu falando de eu ter essas conversas com a Catarina, é uma dúvida genuína que eu tenho que talvez muitos pais vão ter. Até onde vai a conversa, o papel do pai e da mãe e onde que começa a necessitar de uma intervenção terapêutica? Talvez muitos pais que vão nos ouvir não tenham essa clareza. Às vezes o pai e a mãe quer fazer o papel de terapeuta, extrapola e piora a situação, ou às vezes por ser omisso, vamos dizer assim, não quer se meter e tudo leva para terapia. Eu conheço pais que são assim, tudo é terapia, tudo é terapia, tudo é terapia. Até onde que vai o limite dessa linha, na tua opinião? Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Tudo que é demais, todo excesso revela uma falta. Se sempre quero levar para terapia, é porque eu não assumi meu papel de pai. Pai não é amigo, pai é pai. Então, assim, por mais intimidade, abertura que eu possa ter com os meus filhos, eu exerço o papel de pai. Lá em casa eu sempre digo assim, olha, eu não sou terapeuta de vocês, tá? Eu Uhum, sou pai, então não confundo os papéis. uhum. Aqui eu vou dizer não, aqui eu vou brigar, aqui eu vou dar ordem, dar regra, porque eu preciso exercer meu papel de pai, porque isso é importante para a vida de vocês. Então, não vamos confundir. Nunca vou ser terapeuta da Carla, nunca. Às vezes ela pergunta algumas coisas, eu digo, escuta aqui, eu sou teu marido, eu não sou teu terapeuta. Impor Não, limite, né? impor limite, não confunde as coisas. Então, assim, tem pais que não querem assumir os papéis. Uhum. Por isso, de novo, a escola de virtude, que tem gente que não sabe o que é ser pai e não sabe o que é ser mãe, porque não é um papel fácil. Não é um papel fácil. A gente romantiza demais ser pai e mãe. Minha esposa sempre diz assim: essa romantização de ser mãe. Tem hora que é um saco ser mãe.
Eu disse, tens razão, é mesmo, né? Então, o limite, assim, primeiro assuma o seu papel de pai e mãe. Em algum momento você vai ter que dizer não. A criança vai se frustrar contigo? Vai. Tem pai que não admite, não, para si mesmo, mas meu filho ficou bravo comigo. Ele tem que ficar bravo contigo. Não há como educar sem frustrar, porque frustrar é dizer não. E se tu não disseres não em casa, a primeira vez que o mundo disser não, a criança se corta. Porque nunca ninguém disse não. Sobretudo hoje em dia, né? Crianças que vivem muito isoladas, muito protegidas por adultos, todo mundo faz tudo o que aquela criança quer. Quando ela cai na escola, onde um coleguinha diz não, onde um adolescente diz não, onde alguém não quer ser meu amigo, aí se frustra e se corta. Ou entra em depressão. Mas quando a gente era pequeno, que era um monte de filho, um monte de criança convivendo, a gente aprendeu a dividir ali, era diferente. A musculatura emocional se construía de forma diferente. Hoje a gente tem uma super proteção. A gente brinca na escola que tem muita criança que é alecrim dourado, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, tem gente também que não acredita no processo terapêutico. Pai, assim, ó, se o teu filho reiteradamente traz um sofrimento, por exemplo, eu não consigo ter amigos, você já foi à escola, já conversou com a professora, já conversou com outras pessoas, e ainda assim a tua criança tem uma dificuldade enorme de construir amigo, é hora de procurar um terapeuta. Porque há outras questões ali, não é só resistência. Pode ser porque a tua criança é muito chata, ninguém quer ser amigo dele. Mas porque todo mundo acha que o filho é especial. Meu filho é especial. Pode, é sempre para ti. Para os outros pode ser uma criança chata, mal educada. Insuportável. Insuportável. Pode ser que teu filho não tenha amigos porque teu filho é um chato. Mas pode ser que teu filho seja inseguro, tenha medo. Talvez as relações dentro de casa sejam difíceis e por isso a criança também já tem medo de se relacionar porque ela tem medo que aconteça lá fora o que acontece dentro de casa. Né? Na psicologia, a gente sempre diz que quem vai para a terapia é só o paciente identificado. O sistema familiar está em crise. Né? Não é só aquela pessoa que está vindo aqui. Então, assim, se você percebe que a criança reiteradamente traz as mesmas queixas e você não está conseguindo dar conta, aí é hora então de procurar terapia. As pessoas têm muito preconceito com terapia, acham que é coisa para louco ou é frescura. Não é. Às vezes, assim, em pouco tempo a gente resolve com algumas mudanças de comportamento, com alguma compreensão do que está acontecendo e a pessoa fica livre do processo. Tem gente que vai pensar em terapia muito mais tempo, anos, né, fazendo terapia. E está tudo bem. Eu digo que é o maior presente que a gente está. Hoje, por exemplo, eu recomeço uma terapia. 6 horas da tarde eu faço terapia com uma psicóloga lá de Belo Horizonte, de Uberlândia, inclusive, que é top, fantástica, né? A gente precisa se permitir melhorar como pessoa. Há uma frase, inclusive, que eu vou gravar um vídeo amanhã para colocar, mas eu vou antecipar aqui. É uma frase que diz assim, ó, você não precisa estar doente para ficar melhor. Então, eu não estou bem, eu não preciso deixar chegar no fundo do poço. Tem pai que deixa, às vezes, o filho chegar no fundo do poço. Casais que deixam a relação quase acabar para procurar ajuda. Então, percebe que não está bem e a gente sozinho não está dando conta, vamos procurar ajuda. Deixa a coisa muito ir para os extremos, para o limite, né? É autossuficiência, a gente aprendeu assim, eu resolvo sozinho. Não, tem coisa que a gente não resolve sozinho. E geralmente assim a pessoa não pede ajuda para Deus, para os outros, para profissional. É o cara que morre doente porque não foi lá olhar uma farpa que espetou. Infeccionou, tomou o dedo, tomou a mão. O problema ele aumenta quando a gente tenta resolver sozinho, né? Duas coisas aqui. Uma dúvida genuína e depois um assunto que eu acho que vai ser legal para os pais. Com que idade, ou é válido ou não, colocar a criança de castigo? Não é válido. Não é válido? Não é válido. Esse castigo ele precisa ser muito bem pensado, né? Primeiro tirar a ideia de castigo, porque castigo é sempre a ideia de punição. Minha filha, por exemplo, ficou algum dia agora sem celular. Tirei o celular. Ela precisou lá de uma situação e não correspondeu e disse para ela assim, por que eu estou tirando o celular? Porque quando a gente não faz o que precisa, perde o que gosta. Mas o castigo muitas vezes funciona para os pais como vingança. Fiquei irritado com o teu comportamento, então eu vou me vingar de ti. Eu te grudo, eu vou tirar o que tu quer, para provar que eu mando. Ou fica trancado no quarto? Fica trancado no quarto. O pai tem que se perguntar assim, eu estou dando este castigo que é pro bem dele ou é para eu me sentir leve com meu papel de pai? Tá vendo? Eu que mato. Agora eu tiro o celular. Agora eu não deixo ir na festa. Eu preciso perguntar, o resultado disso que eu estou fazendo com meu filho faz ele melhorar nas suas atitudes e comportamentos? Então eu vou fazer. Se isso é só para me vingar, então não adianta. Não resolve. Não resolve. Deixei sem ver televisão. Ok, o que isso muda no comportamento? Meu filho não estudou para a prova porque estava a tarde inteira brincando de skate. Tá, então tira o skate. Mas se ele não estudou para a prova porque está o tempo todo brincando de skate, eu vou lá e tiro o celular. Não resolve. Então, o que faz ele
reforçar esse comportamento. Eu tenho que tirar aquilo que faz com que ele tenha um comportamento errado. E ensinar para ele um outro caminho. Esse é o processo. O castigo pelo castigo, ele não faz nenhum sentido. Eu preciso ver o que está fazendo com que ele tenha esse comportamento ruim e aí sim ajudar ele a ter um comportamento inserindo um outro elemento. Filho, olha, você não está estudando, porque você está gastando muito tempo com o skate. Então tá, vamos ler? Eu vou sentar do teu lado. Tu lê o teu livro, eu leio o meu. Tu tem que melhorar o teu português. A tua redação é horrível. Tu vai ler e eu vou ler. Então eu ajudo a mudar o comportamento. É meio que explicar o porquê que aquilo está acontecendo, né? O que traumatiza é aquilo que vem sem explicação. Tudo que tem explicação não gera trauma. O que traumatiza é aquilo que vem sem explicação. Pô, essa daí nós vamos anotar, Leandro. Essa aí nós vamos anotar. E me diz uma coisa, tem uma idade para começar a dar essas correções, vamos dizer assim, porque, por exemplo, a Catarina, eu identifiquei que eu fiz isso esses dias. A Catarina foi para cima da mesa, tinha um copo Stanley lá com água. Falei, filha, não mexe. Filha, não mexe. Ela pegou e jogou no chão. Derramou água por tudo que é lado. Eu falei, ó, vai lá pro teu quarto. Chorando, né? Já abriu o berreiro, tirou de cima da mesa. Falei, fica lá enquanto o papai vai limpar aqui. Ainda falei, pensa no que tu fez. Uma criança de 2 anos. Mas pensa. Pensa? Pensa. Ela ficou assim, ó, ô Matiola, com as mãozinhas postas, cabeça baixa, chorando na frente do espelho. Aí às vezes ela queria sair do quarto, a Rayane com o coração na mão. Ela queria sair do quarto, mamãe, eu falei, filha, fica aí pra você pensar no que você fez, cara. Papai falou, brother, não derruba o copo d'água, tu foi lá e derrubou. E a Rayane no quarto assim, ai, amor, tadinho. Eu falei, não, eu acho que eu tô certo, deixa ali. Fui lá, sequei e tal. E o engraçado é que ela fez uma coisa, tá com 1 ano e 10, né? Que eu não sei se é normal isso ou não, mas ela, na hora que eu falei, ó, tá bom, pode sair. Ela foi lá, abraçou a Rayane e foi correndo, guaguá, guaguá, que é água, olhar a água que tava no chão. Eu falei, o papai já secou ela. Papai secou? Papai já secou, filha. Aí foi brincar. Mas tipo assim, eu acho que não foi muito certo esse negócio, né? Ou tu acha que não. O ideal seria assim, até que ela ajudasse a secar. Ela Boa, ajudar a secar. Você boa. derramou? Vem cá, agora você vai me ajudar a secar. E você que fez isso aqui. Eu te Uhum, ajudo, mas você vai secar. Ela não vai secar direito, pega um paninho, deixa ela secar. Tá vendo? Quando a gente faz uma coisa errada, a consequência a gente tem que consertar. Da uhum, próxima vez você não faz. uhum. Então, assim, às vezes a gente. A intenção é boa, mas a forma, né? Porque eles têm que perceber que ato tem consequência. Qual é a consequência? Eu disse para você não mexer. Você mexeu, derramou. Tá, agora você vai secar. Uhum. Pronto. Meus filhos, por exemplo, queriam ter gato. A gente tem um gato lá em casa agora. Mas o contrato é vocês que cuidam da caixinha de areia desse gato, ok? Semana passada estavam indecisos. A Helena limpa, o Augusto limpa. Eu disse, vocês decidem, porque se vocês não decidirem, amanhã a gata não está mais aqui. Ok, entenderam? Esse era o combinado. Existe uma coisa na análise transacional que a gente fala muito importante, que são os contratos, que são os combinados. A gente tem que combinar as coisas com as pessoas. O que é combinado pode ser cobrado. Então, antes de ter o gato, a gente combinou. Olha, nós vamos ter o gato, mas a responsabilidade de cuidar da limpeza é de vocês. Ok, ok. Semana passada, quando não queriam limpar, eu disse, vocês lembram do que a gente combinou? Lembramos. Então tá. E se vocês não limparem, a gata vai embora. Ok, estão limpando. Não questionando mais. Uhum. Mas a gente tem que combinar antes. Mas tem alguma idade para começar, na tua opinião, ou não? Sempre pode dizer. A criança desde cedo já entende. É mesmo? Ela entende, ela entende. O Ela entende, sim. não, o sim. Entende. Entende pela expressão facial, né? É muito mais não verbal do que verbal. Uhum. A criança, 90%, sabe disso? 93% da nossa linguagem é não verbal e a criança capta. E ela interpreta. O que ela interpretou, agora eu vou te botar sentimento de culpa, mas o que ela interpretou quando estava sentadinha na frente do espelho? E quando ela saiu, foi para a mãe, ela não foi para o pai? Por que ela foi para a mãe? Por quê? Porque o pai estava ali na ideia de perseguidor, a gente chama de triângulo dramático. Ela é a vítima, o pai é perseguidor, a mãe é salvadora. Ela correu pra mãe Ela dele. correu para a mãe. E aí E depois se ela... isso se repetir, em outras situações, ela vai enxergar a mãe sempre como salvadora. E o pai como perseguidor. Perseguidor. Ah. E ela vai jogar psicologicamente com a mãe, para que a mãe daqui a pouco se torne tua perseguidora e tu vai ser vítima. Filha da mãe. É isso aí. É jogo inconsciente, a gente faz isso. É bom saber. Então, o ideal mesmo, até nessa idade, é pegar e ajudar a arrumar junto o negocinho. Explica. A criança desde pequena ela pode fazer pequenas coisas. Vai ao mercado, comprou lá o shampoozinho dela, ó, bota lá no banheiro. Uhum. Vai dando à criança a tarefa. Porque ninguém se torna uma pessoa organizada. Adolescente é relaxado, mas alguma vez ele organizou a casa? Foi ensinado, Alguma vez ele colocou o tênis na lavanderia? Uhum. Alguma vez ele arrumou a cama? E se ele vai lá arrumar a cama tudo torto, também vai dizer, é tudo errado, não sei o quê. Ele está aprendendo. Uhum. A criança vai lavar a louça. Meu Deus, demora 2 horas para lavar a louça. Mas claro, está aprendendo.
tudo tortinho, É. tudo... Mas vai, né? Às vezes fica meio sujo, mas... Fica, não vai Sim, secar sim. a pia como a gente quer, vai ter nojo da comida que está dentro da pia. É assim mesmo, Aham. É o processo de é o aprendizagem. processo. E uma coisa, assim, ó, no D1, tu como... Isso eu acho que te ajuda muito, né? Toda a tua gama de conhecimento. Que tem um tema muito poderoso por trás do D1, que é a tal da vocação da pessoa, né? Não sei se é vocação que vocês chamam lá, mas você tem algum programa de estímulo, alguma coisa assim para o aluno ele encontrar qual é a vocação de fato dele profissional? A gente faz a vitrine das profissões do ensino médio a partir da segunda série. Quando eles chegam na primeira, a gente não fala sobre isso. Uhum, Embora a gente já incentive eles a fazerem vestibular e tal. Mas na segunda a gente faz o trabalho de vitrine das profissões, onde a gente traz profissionais das mais distintas áreas, universidades, a gente traz a Unisul, Unesc, FUCAP, SATIC, Federal, a gente traz aí para os alunos conversarem com os profissionais das áreas e tentarem descobrir assim, poxa, será que eu me enxergo nesta profissão? É isso que eu quero? E depois a gente, no terceirão, a gente indica alguns profissionais que fazem teste vocacional. A gente não faz, mas tem alguns profissionais nossos, né, que fazem, indicados por nós, que fazem teste vocacional e alguns realmente se encontram, né? uhum. A gente, pela experiência, a gente olha e já pensa, isso aí vai ser tal coisa. Geralmente a gente não erra, É mesmo. a gente não erra. Tá 18 anos ali A dentro. gente olha assim, isso aí... Tem uns que querem, tio, eu quero fazer medicina. Tem certeza? Tem certeza. E tem uns que agora estão indo para administração, vão para ESAG. Nossa, gente, muito feliz. Arquitetura, o DESC, tem muita gente indo, né? Tem uma menina nossa agora que passou para dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa, que legal. Dança. Diferente, né? Nossa, e super, dança bem pra caramba. Realmente ela gosta, ama, a vida dela é dançar, né? É isso aí. Para que fazer medicina? É a vocação. É a vocação dela. Uhum. Então a gente Uhum. incentiva muito. Claro, às vezes criticam. Nossa, o Deon só fala de medicina. Gente, eu falo que eu tenho 180 alunos no terceirão, 150 querem ser médicos. Se todo Tem mundo meio que falar de um. inteligência artificial, eu vou falar de inteligência artificial. Aham. O mercado está me exigindo isso, eu falo sobre isso. Né? Tem meio que um estigma, vamos dizer assim, É a profissão do momento. É. É do momento. E conversando com. Eu conversei com o secretário Samuca. Sim. Ele falou uma coisa que mexeu comigo, conversei com o seu Genésio, mexeu comigo, e eu quero conversar contigo também, que é qual é a vocação de Tubarão? Indústria é complicado. Tem área alagada, que alaga fácil, e tem muito morro, né? Sobe e desce. Para fazer condomínio empresarial, etc., não é tão fácil. Comércio, a gente já viu que tem os altos e baixos, a sazonalidade da própria cidade. E aí eu conversei com o Samuca, cara, o que que a gente vê para Tubarão em 15, 20 anos? Seu Genésio, sem querer, puxou a tainha pro meu lado, ele assim, não, Tubarão tem que ter uma escola de líder. Eu falei, bah, seu Genésio, é o que eu tenho, então já tô no caminho. Mas no final das contas, a gente vai formar líderes para quê? É para medicina, é para a área da saúde, e a gente tem um software aqui, um banco de dados, que ele mostra em tempo real os CNPJs que estão abrindo na cidade. É surreal, mais de 50% dos CNPJs que estão abrindo em Tubarão de junho do ano passado para cá é da área da saúde. Desde telemedicina, clínica, médico, dentista, é tudo muito focado na área da saúde. Isso tu acha que tem um impacto da escola para a profissão ou da profissão para a escola e acaba criando um ciclo? Qual é a tua visão de vocação para Tubarão para 10, 15, 20 anos? O que que tu vê? Eu acho que as duas coisas se influenciam. O fato da gente cresceu muito na área da saúde, sou da época que só tinha o Conceição, depois veio a Uhum, Provida, depois veio a Socimed, que agora é a Unimed, as clínicas que foram surgindo. Eu acho que isso gerou uma demanda de mão de obra. E uhum, o curso de medicina da Unisul veio ao encontro disso e ajudou muito a criar essa perspectiva também, odonto, né? E outras áreas que estão surgindo, fisioterapia, estética, tudo isso, psicologia está crescendo muito também. Então, essa coisa da saúde cresceu bastante. Eu acho que isso interferiu as pessoas olharem assim, pode ser um bom emprego, uma boa área. Só que tem muita gente formada já e nem sempre as pessoas sabem que é preciso entender de empreendedorismo. Não pode uhum, simplesmente, vou abrir uma clínica de fisioterapia. Tá, mas eu sei fazer gestão disso? Eu sei fazer marketing disso? Eu acho que a gente tem espaço no futuro para que essa vocação da cidade para a área da saúde, ela vai sim crescer, mas em paralelo, áreas como a tua vão precisar crescer muito, porque a gente precisa ajudar essas pessoas a fazerem gestão, a aprenderem a crescer e a enxergarem que o mundo é maior do que Tubarão. uhum. As pessoas têm uma visão ainda muito provinciana, muito interiorana, e se nós não ajudarmos
a cidade a crescer, nós rapidamente seremos ultrapassados por Braço do Norte, por exemplo. A cidade de Braço do Norte vai crescer. Eu tenho uma pegada industrial, tem uma pegada empreendedora diferente. Tubarão parou no tempo há muito tempo, Uhum, né? Quando nós fomos perdendo espaços, empresas, mas a gente ainda vive um saudosismo. As pessoas querem que se traga para cá indústria, 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 uhum. gente. Mas indústria de alta qualidade não traz altos executivos daqui, não pega daqui, traz de fora. E aí o nosso povo fica de novo com os empregos que são assim Operacional, né? operacional e com salário baixo. A gente tem que investir de fato na formação de liderança. Aí o seu Genésio está completamente correto nessa análise. Nós precisamos que, embora as pessoas estejam na saúde, em qualquer outra área, mas elas têm que ser líder, líder. Uhum, E isso as pessoas não têm visão ainda. Elas querem montar um negocinho para ganhar dinheiro e pronto, mas é muito mais do que isso. uhum, É uhum. muito mais do que isso. São processos e pessoas, né? Processo é gestão, pessoas é liderança. E se isso se desenvolve, a gente pode virar referência no Estado, mais do que já é na área da saúde. Porque se for olhar o enviesamento, a inclinação, tecnologia startup é Floripa, né? No Sim, não. Estado é Floripa e um pouco de Chapecó tem bastante também. Aí vai Maringá ali no Paraná, tem muita startup lá e Porto Alegre. Aqui, nossa, é Floripa. Até porque todo mundo quer morar em Floripa, né, gente? Eu também queria. Eu também queria. É, o que não é meio que o que sobra, mas a gente eu acho que tem que botar na cabeça assim, a nossa vocação é a área da saúde. Porque eu posso fazer num prédio, igual tem em Alphaville, 2 hospitais diferentes, dezenas de clínicas, um monte de prestador de serviço da área da saúde. Só que isso requer realmente uma musculatura de liderança e de gestão, e não simplesmente saber prestar o serviço. Porque senão daqui a pouco a gente vai estar com alta demanda, alta variação de demanda de um monte de pequena empresa de prestação de serviço. Uma esteticista, um dentista, um médico, uma clínicazinha, um consultóriozinho. Acaba Tudo virando tudo indo. muito pequeno. Tudo muito pequeno. Eu Né? costumo usar uma metáfora, Mike, assim com os alunos. Gente, olha, o futuro não é um portal mágico que vai abrir e tudo vai estar pronto. Eu digo sempre a eles assim, tenho repetido isso em palestras também. O futuro é como a história dos três porquinhos. Ou você constrói de palha, de madeira ou de tijolos. O lobo vem para todo mundo. Se nós não investirmos agora, daqui 15 anos nós vamos estar com uma casinha de palha. A cidade vai ser uma cidade de palha. Eu disse ao Sorato esses dias que se ele quiser deixar um legado muito importante na cidade é investir na educação. Porque senão as pessoas elas vão terminar o ensino fundamental ou médio, vão olhar para o lado e vão dizer: Nossa, meu vizinho colocou um cachorrinho quente lá, dá dinheiro, eu vou botar um cachorro quente. Uhum, Se eu moro em São Martim, eu vou trabalhar, enquanto sou estudante, eu trabalho numa marcenaria. Aí eu vou lá e monto a minha. Então as pessoas só vão replicando, mas elas não vão pensando assim: Poxa, meu cliente ele quer em um lugar resolver tudo. As uhum. pessoas querem resolver tudo, por exemplo, no hospital, né? Eu quero no centro de saúde, eu já quero ter o dentista, o médico, tá? Mas como é que operacionaliza isso? Então, se a gente não cuidar desse futuro para as cidades, nós vamos chegar daqui 15 anos com uma palha e o lobo vem e as cidades vão nos engolir e a gente vai virar uma cidade mais pobre do que já é nesse momento. Fica pequeno. Fica Fica pequeno. pequeno. É uma coisa que aconteceu com Laguna. Acabou ficando uma cidade velha. O Isso. turismo, não, tu não vê empresas assim. Agora teve uma chinesa bem grande que vai botar ali na Barranceira e tal, mas muito pontual, a cada ano e etc. Então, o que resta para Tubarão? É realmente investir na educação. Uhum. Educação desde pequeno, educação assim que se forma, educação depois que se forma, porque sem essa veia educacional, nós vamos formar um monte de operacionais em cargos de donos. Exatamente. E aí Né? vai ser assim, CNPJ que abre, CNPJ que fecha. Rodízio, Rodízio. rodízio, Rodízio. rodízio. Porque a gente não formou pessoas para enxergar o mercado para estar à frente. Uhum. Para estar à frente. A gente só vai repetindo. Vai repetindo. Professor, agora, para a gente já ir finalizando, vamos fazer uma rodada rápida. Deu de filosofia, deu de psicologia. A gente quer conhecer o professor Matiola. Vamos lá. Qual é a música que tu mais gosta de ouvir com a tua esposa? A Carla, a gente gosta muito de escutar música religiosa, né? É mesmo? É, Olha que legal. muito. Mas a gente gosta muito de samba, de axé, de É mesmo. pagode. E dança também? Danço, vaneirão, eu sei dançar Pé de danças. valsa por nada. Sim, as pessoas olham pra mim e pensam assim, nossa, escuta rock, né? Gente, eu Aham. detesto esse tipo de música ficar pensando. É mesmo? Eu gosto de música para me divertir. Então a gente escuta muito samba, muito pagode, a gente escuta Alcione, a gente escuta Raça Negra, a gente escuta de tudo, Que legal. tudo. Que E, legal. e música religiosa também, a gente gosta, a gente curte pra caramba, né? Uhum. Música preferida. A música preferida. Ai.
Música preferida, religiosa, pode ser? Pode ser? Tu és minha vida, outro Outro Deus Deus não não há. há. Ah, Essa é a minha música preferida. essa é boa. Lembra aquele músico da catedral que faleceu? Que ele canta é, que ele cantava muito eu acho que é o Regi, o O nome dele. Regi, o O Regi. Regi. Tinha uma que ele cantava muito, eu sempre chorava na missa, eu não vou lembrar agora, mas aquela ali que ele cantava na missa era a minha preferida. E é bonito porque ele cantava com alma. Uhum. Eu nunca me esqueço uma vez que era a missa na cripta, eu acho que era 6:30 da manhã ou final da tarde. Ele tava cantando e eu chorei, eu tava no banco da frente que eu fui fazer a leitura, daí depois já fiquei por ali, eu chorei. Aí no final ele assim, toda vida que tu vier, eu vou cantar essa música porque eu vi que ela te aproxima de Deus. Ah, pra que ele falou aquilo ali, né? É, de um Na hora homem já. muito santo. É, é. Vamos lá, hobby do professor Matiola. Tem algum hobby? Ler. Leio muito, leio muito. Eu leio. Chato, cara. Só isso. Eu gosto de ler. É mesmo? Gosto de ler. Compro livro toda semana, praticamente. Eu leio sempre 3, 4 livros ao mesmo tempo. E consegue? Consigo, eu sei onde eu pareço, onde eu estou. De Com boa. marca-página ou sem? Com marca-página. Tem que ter. Tem que ter marca-página, né? Mas eu sei onde eu tô, assim, onde eu parei e leio muito, muito. Ah, eu já tava projetando assim, é culinária, Né? Não? Outro hobby que eu gosto, eu adoro lavar carro. Mentira. Meu pai era dono de oficina, né? Então eu nasci na oficina. Quer ver eu feliz assim, no final de semana, na frente de casa, lavando o carro, tomando uma cervejinha e escutando um pagodinho. Tá tudo certo. As Delícia. pessoas não conseguem imaginar assim, mas quando Não, faz isso? Faço. eu não tô conseguindo imaginar. Mas pode imaginar. Pode imaginar. Próxima vez que fizer isso, eu bater foto e mandar pra ti. Manda, manda. Então, assim, sabadão, domingão, lavando o carro, pagodinho, Eu criançada. gosto muito da praia também. Se eu pudesse, né? Eu adoro Laguna, eu tenho apartamento lá, assim, adoro ficar na beira da praia. É Adoro. mesmo? Acho muito massa. Aquele ar lá é maravilhoso. É uma vibe gostosa, né? É outro lugar que eu moraria, de certeza. Qualquer praia. Laguna. Laguna? Eu gosto de Laguna. Legal. O que prefere, pôr do sol ou nascer do sol? Como eu levanto muito cedo, nascer. Eu levanto todo dia às 5. Todo dia às 5? Todo dia às 5 da manhã. Porque segundas, quartas e sextas, às 6 da manhã, eu vou pra academia. Então, eu levanto cedo. Tu te vê como um cara disciplinado ou lutando pela disciplina? Eu sou muito disciplinado. É Muito mesmo? disciplinado. A minha esposa diz que eu sou um caso a ser estudado. É? Porque o ano passado, mas eu faço academia, tenho colégio, eu fiz 7 disciplinas do curso da faculdade ano passado, para terminar. Não me estresso. É uma coisa por Tranquilo. vez. Uma coisa por vez. Nunca entrou em burnout? Não, não. É mesmo? Não, a vida para mim é muito leve. É hoje. É hoje, sem me estressar. Eu fecho a porta do colégio, deixo tudo lá, eu vou embora e amanhã eu resolvo. E consegue ir tranquilo. Não, nem me estresse, nem lembro que o colégio existe. Mas sempre foi assim? Sim, sempre muito tranquilo. Muito bem resolvido com isso. Não sofro. Eu me importo quase nada com o que as pessoas pensam de mim. É mesmo. Quase nada. Porque eu presto atenção assim, se tu fizeres algum comentário a meu respeito, eu vou dizer, será que eu tenho razão? Uhum. Aí eu vou analisar. Se tu tiver razão, eu mudo. Senão, é só uma opinião dele. Pronto. Não toma tudo por verdade. Não. E também eu não preciso agradar todo mundo. Não preciso que todo mundo goste de mim. Eu também não preciso gostar de todo mundo e tá tudo bem. Se todo mundo fosse assim, né? A vida é muito simples, a gente complica demais. Uhum. Filme favorito? De guerra. Qualquer filme de guerra, de Segunda Guerra Mundial, eu adoro. É mesmo? Adoro filme de guerra. Ficar lá, fazer análise das pessoas para entender Aham. ali, né? Mas eu adoro. Aí também, as crianças lá em casa dizem, o pai gosta de filme de tubarão. Adoro filme de tubarão. Filme de tubarão? Eu mesmo. Eu acho que a minha infância é memória afetiva. Eu gosto muito de filme de tubarão, de mar, de baleia, essas coisas assim. O que tem de oceano vai embora. Porque eu tenho um hábito, assim, eu leio assistindo filme. Então, ontem de noite eu estava lendo, fazendo os negócios, estava um iPad ligado, tocando um filme. É E eu mesmo? consigo acompanhar as duas coisas. Ah, não pode. Verdade, verdade. Tu nunca foi ver se tem aquelas, como é que é, super habilidades ou Acho que essas não, coisas? não. Acho que não tenho, não. Só é uma É mente esforço bem... mesmo. É esforço? É esforço. Legal, legal. Já teve algum momento que tu passou dificuldade na vida e tirou um grande aprendizado daquilo ali? Eu estava no seminário e resolvi sair. E passei um ano muito difícil, assim, tentando... Claro, a gente sai de filosofia, como filósofo, fazer o que da vida, né? Vai dar aula, né? E até conseguir emprego. E ali eu aprendi muito e entendi muito o que eu queria de fato ser na vida. E como eu sempre gostei também, além da psicologia, eu gostei muito de parapsicologia, essa ideia de programação mental, né? Quando eu entrei no DEON em 99, eu disse assim, eu vou ser diretor dessa escola. Esperei 7 anos e virei diretor. É mesmo? Eu sou muito de programar assim e ter paciência. Eu vou alcançar tal meta. E vou. A parapsicologia é no âmbito da PNL ou do Padre Quevedo? Do GRISA de Florianópolis, Sistema GRISA de Ensino. O que é Grisa? GRISA é um sistema de parapsicologia que ele é independente. Ele não é religioso. Ele é independente.
Mas assim, na mesma linha do Quevedo, só que é independente. E trabalha muito essa questão dessas coisas que estão no nosso inconsciente que podem ser programadas. E eu acredito muito nisso. É, isso é uma coisa que às vezes os alunos do Crisol perguntam, tá, mas está no inconsciente ou está no subconsciente? Essas divisões dependem da teoria, né? Tem Sim, gente que sim. só tem sub, tem gente que tem inconsciente. Vai Existe algum depender. lugar onde está gravado. Tem, tem. A, a, a questão da parapsicologia, tem muita gente que quando ouve de bate-pronto já tem meio que um preconceito, assim, né? Sim, sim. Até porque as coisas que a gente via na TV, o próprio Quevedo foi muito mal interpretado. Ele era Uhum. um dos maiores estudiosos do mundo, né? Era um gênio, cara. Era um gênio, Era um um gênio, era gênio. um gênio. Foi ele que fundamentou a teoria ou ele que democratizou o acesso a ela? Acho que democratizou e na América Latina ele era uma das maiores autoridades, né? É, né? É. Eu me lembro que o professor Rude, ele fala que uma vez ele foi numa imersão do Padre Quevedo em Floripa e ele, não sei se foi num processo de hipnose, etc., colocou um cara assim deitado e eles chegaram a quebrar uma pedra, estava equilibrada em cima da barriga dele, só com o processo Uhum. para mostrar o poder que tem a mente humana, né? Que a Sim, gente sim. subestima muito a nossa mente. Sim, sim, sim. É subestimada, né? É um grande dom de Deus. Filme favorito do professor Matiola? Você perguntou agora sobre a guerra. Falei da guerra. Não, mas o filme, o O filme. filme favorito? Vamos pensar aí. Que eu já vi, que eu gostei. Caramba. É que eu sou curioso, eu quero saber o filme mesmo, assim, pra chegar e botar, ó, vamos assistir esse negócio. Pode ser um atual? Vale a Pode. pena. Adolescência, que está no Netflix agora. Vale a Adolescência. pena assistir. Que trata exatamente de um menino de 13 anos que cometeu um crime. Os Nossa, pais precisam assistir. adolescência. A adolescência. Adolescência. Não é de guerra esse. Não, não é de guerra. Esse é de psicologia. Mas vale a pena assistir. Então valeu a pena a pergunta. Tá bom, tá bom. Me diz uma coisa, hoje, como é que tu te vê daqui a 10 anos? Como é que tu vê o Matiola daqui a 10 anos? Como é que eu vejo Matiola daqui a 10 anos? Olha, eu certamente estarei na ativa. Não consigo me ver parado. Eu brinco com as pessoas, eu vou me aposentar. Vai chegar um momento que eu vou me aposentar do colégio, óbvio, né? Mas eu não vou parar. E acho que hoje, daqui a 10 anos, eu vou estar trabalhando contigo. Não, então já deixa assim, ó. Tá bom, Já não. deixa assim, já Depois de deixa hoje, assim. dessa provocação toda, eu vou estar trabalhando contigo. É, Vou estar pelo país aí fazendo palestra. Amém, amém. O Leandro tá aqui para não me deixar mentir. É uma coisa que eu gosto de falar muito assim, eu adoro contratar pessoas acima de 50 anos, porque na Bom, minha cabeça eu sou um velho. Eu não tenho paciência para algumas coisas que a minha geração comete de erro, vamos dizer assim. E tu vê, ó, a Elis já tem mais de 40, o Braulio já tem mais de 50, o Cleuto já tem mais de 50. Eu vejo que a senioridade, sobretudo num consultor, alguém que está nessa área educacional, ela por si só já resolve muita coisa. Não tem aquele negócio assim, ó, de eu ter que te explicar o porquê que eu tô te pedindo alguma coisa. uhum. Se eu chegar e falar, ô, Mati, olha só, nós temos um cliente assim, tem que fazer isso, isso, isso. Vai dizer, tá, beleza. Se eu não sei, eu vou atrás. Se eu acho que eu não consigo, eu peço ajuda. Não cria-se um romance em torno daquilo ali, né? Tá, mas por quê? Por quê? Aquelas coisas da geração Z que é nojenta, que às vezes é a minha geração. É uma coisa muito bate-pronto. Até no próprio treino, na imersão que a gente fez na quarta-feira, dia 19, foi falado isso. Por que que tem que estar motivando as pessoas? Por que que o líder tem que estar toda a vida despertando o tesão em fazer as coisas, etc., engajando e tal e tal? É a geração, isso é o mal da geração. Porque Uhum. antigamente, eu ainda estava rindo com o pessoal, né? Nós estávamos ali em 20 e poucas pessoas, eu falei, olha, imagina na época dos nossos avós, eles pensar em participar de um evento desse. Não imagino. É inconcebível, não, Impensável. não dá, não dá. Então, a nossa geração tem que ser tratada com uma solução que se adeque à demanda que ela traz. Tem que motivar? Então vamos aprender a motivar. Não precisa ser um palhaço de palco, que eu gosto de chamar assim, não precisa estar lá dando mortal para trás e dando grito, mas é entender realmente como é que funciona o processo de motivação do outro, né? Como é que tu aplica a motivação dos teus 40. 140 colaboradores? Como é que tu faz no teu dia a dia? Eu sempre digo que motivação é uma coisa bonita que inventaram para ganhar dinheiro. Não existe motivação. Uhum. E a gente consegue, no máximo, incentivar, porque motivação é interna. Com os mais velhos, eu sempre digo assim, os professores, né? O que vocês querem deixar de rastro aí? O que vocês querem deixar de rastro? O que vocês querem que as pessoas digam de vocês? Como profissionais, como pessoas? E com os mais novos, eu procuro trabalhar assim. Onde é que vocês querem chegar? Se olha essa cadeira minha aqui, gente, daqui a um tempo ela vai estar vazia. Alguém tem que sentar aqui. Agora, só que para sentar aqui não é simplesmente não é uma indicação política, é uma indicação por competência. Então, vocês querem sentar aqui? Ótimo, sonhem com isso e paguem o preço. Sempre digo para as pessoas que a gente quer, às vezes, só o bônus, mas esquece do ônus.
Então, sucesso é uma coisa que é construído, é processo, é igual a conversão, né? O padre dizia isso na missa ontem. O sucesso é um processo que as pessoas precisam pagar por isso. E quando eu falo pagar, não é pagar financeiramente, porque a formação ela pode custar dinheiro, mas ela custa sobretudo vontade. Então a motivação que a gente trabalha com a nossa equipe lá é assim, ó, como é que você quer se sentir nisso? Porque eu sei que há pessoas que trabalham só por dinheiro, há pessoas que não trabalham por dinheiro nenhum, e que pessoas que trabalham também por dinheiro. São essas que eu quero conquistar. Uhum. As pessoas que trabalham. Não é feio querer ganhar bem, não é feio querer crescer na profissão, mas eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. Então, como líder, eu costumo entender o seguinte: eu preciso motivar as pessoas. Eles têm que acreditar na minha loucura. Quando eu vou para o teatro e eu faço parte do teatro, eu estou empolgando todo mundo. Eu já fui Batman, já fui o Chaves, eu já fui os Flintstones, já fiz de Mentira. tudo, claro. É sério. Sim, sim, eu já fui Batman, 3 sessões de Batman com a roupa cheia de espuma, eu tava quase desidratado. Mas porque eu vou pro palco, então eu incentivo, então as pessoas acreditam. Pô, o líder tá lá, né? Não é do tipo de líder que manda fazer e fica sentado, não. Eles vão me ver junto, eu vou fazer. Eu Tu vou cai fazer. na trincheira junto. Cai na trincheira junto. Porque eu acho que isso que fez com que a gente tenha bons resultados, né? Então os alunos me veem no corredor, vão conversar comigo, e eu sempre digo para os alunos assim, ó, vocês nunca vão me ver gritando com vocês, porque eu não estudei para ficar mal educado. Eu estudei para evoluir como pessoa. Então, essa relação, essa proximidade com as pessoas, Corpo a corpo o é, corpo a corpo, é é tudo, isso, né? é isso. Então, e, assim, e aí realmente eu faço muito estratégico, né? Eu não faço operacional. Uhum. Porque aí assim eu vou motivando e vou liberando para as pessoas. Eu delego e assim, eu confio 100% e delego com muita tranquilidade. Não sou do líder que fica monitorando, não. Eu só digo, só me diz o que vocês estão fazendo, porque se alguém me perguntar, eu sei o que que é. Uhum. Só. Uhum. Mas eu delego e esqueço. Tu não é aqueles cara que bota painel e dashboard de gráfico e tudo e fica Hum. acompanhando Não, cada acho horroroso isso. é, Eu acho horroroso isso. antiquado. Eu acho, eu Uhum. acho. Eu prefiro assim, eu de manhã eu chego no colégio, dou uma rodada na sala das coordenações e aí, como é que tá hoje? Eu não faço a pessoa vir na minha sala, eu vou lá. Uhum. Eu sento do outro lado da mesa, ela está na mesa dela, eu sento do lado de cá. Uhum. Para mostrar que existe proximidade, né? Não é que eu não exerça o meu papel de líder. Todo mundo me respeita como líder, mas eu sou um líder que tô próximo. Uhum. Mas é claro, quando precisa chamar a atenção, eu vou chamar a atenção. É o pai que se agacha pra ficar na altura do filho quando vai conversar com ele, É, né? Não é. fala de cima, né? Não falo de cima, mas assim, se errar, eu vou dizer, olha, a tua atitude está errada, não é a melhor. Uhum. Não é esse caminho, não é isso que nos representa, e a regra é essa. É assim. E eu sempre digo para as pessoas, quem não muda, aí sim. Quem não muda, se muda. Quem não Vai muda, embora. dança. Quem não Uhum. muda, se muda. Vai Uhum. embora. Com Uhum. muita tranquilidade. Digo para os alunos quando estão aprontando, olha, esse tipo de aluno eu não quero no DEON. Ou você muda ou pede para o pai para ser transferido. Aqui é assim. Legal. Tem ordem, né? Tem ordem. Tem ordem. Né? Sem precisar brigar. E me diz uma coisa, pra gente finalizar, já são 11 horas, qual foi a pergunta que ninguém nunca te fez e tu gostaria de responder? Caraca, nunca pensei nisso. Qual foi a pergunta que... Ixi, nem sei. É? Me perguntam tanta coisa. Mas Até pensei que tu ia perguntar se eu queria ser político, porque todo mundo pergunta se eu quero ser político. eu vejo que não, tô Não, errado? então eu não quero. Não, né? Não é para mim. Me perguntaram esses dias e eu disse o seguinte, olha gente, para tudo que eu fui fazer na minha vida eu estudei. Eu não estudei para ser político, então eu nunca vou ser político, porque eu não estudei para isso. Uhum. Se um dia eu quisesse, eu ia estudar. E requer muito estudo pra ser um bom Não, não político, tem né? perfil para isso. Uhum. Que pergunta que não me fizeram ainda? E tu gostaria de responder? Livre, leve e solto, sem barreiras agora. De certa forma, a gente conversou sobre isso já, né? Eu gostaria muito, muito, muito de fazer palestra por aí. É mesmo? Muito, muito. Se disser assim, a coisa que eu mais gosto na minha vida, falar em público. É. A coisa que mais me realiza. Por isso que eu faço muita palestra de graça. Muita, 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 muito. Assim. Isso me deixa plenamente feliz. Se tu dissesse assim, Matiola, vamos montar um projeto para dar palestra no país inteiro. Se alguém me perguntasse, eu ia dizer, onde que eu assino? Aqui, ó. Peraí que eu já vou botar aqui, ó. Assinatura. Onde que eu assino? Porque assim, é uma coisa que eu amo. E eu, assim, modestamente acho que tem muito a contribuir. Eu vou pegar um pouquinho pesado agora. Mas, meu Deus do Mais uma céu. vez eu peço desculpas pela indelicadeza. Espero que o pessoal do estúdio Tá aqui sendo tenha a caixinha indelicado. de primeiros socorros. Tem. Assim, teve uma fala tua que tu falou o seguinte: a palestra, ela não gera uma transformação muito grande. Uhum. Será que quando tu fala que quer dar palestra, não seria algo mais profundo ou com maior impacto? Sim, sim, sim. Tô me referindo daqui a pouco
a encarar uma jornada profissional, vamos chamar assim, de criar um ecossistema teu. Um ecossistema teu. É isso. No sentido de uma esteira, onde vai ter daqui a pouco, sim, um mini curso, vai ter um e-book, vai ter uma imersão de 1 ou 2 dias, no sentido de ir em uma direção que ela é pantanosa, ela tem uma linha tênue muito complicada, na minha opinião, que é o mundo que foi pervertido pelo neoprotestantismo, pelo coach, pela profissionais de péssima qualidade que fazem esse âmbito de imersão e etc., que bagunça muito a cabeça do brasileiro médio, que acaba se influenciando por esse tipo de coisa. Eu vejo que hoje pessoas como tu, professor, têm uma missão que ela requer entrar com carne e sangue no negócio, que é limpar a sujeira que foi feita por maus profissionais. E isso eu conheço algumas poucas pessoas que estão fazendo, estão conseguindo limpar esse boom que teve de 2008 para cá de imersão e dá grito e quebra madeira e faz o escambau. Existem sim recursos terapêuticos muito bons, mas trazendo essa provocação para ti agora para a gente finalizar, será que não é a hora de tu começar a se posicionar como um resolvedor de problema nesse nível? Acho que sim. Acho que sim. Talvez eu não faça porque aí uma estrutura psicológica não me permite fazer isso, né? Aí vem os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas questões pessoais, né? Mas motivado e acompanhado, eu sei que eu iria, sem problema nenhum. E quando eu falo de palestra, não é só da palestra, né? Porque não é só isso, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu sempre, desde muito cedo, trabalhei com formação, né? Desde os meus 15 anos eu falo em público. Tu deve conhecer a Celíria, por exemplo, do Braço Norte. Meu Deus. Primeiro A retiro, nega? primeiro retiro que ela participou foi eu que preguei. Olha, gente, então, em 1990 eu já pregava retiros, né? Eu gosto muito disso, eu gosto. Acho que isso, esse combo de coisas, de curso, de imersão, tal, isso me ajudaria muito. É claro, assim, não vou para essa metodologia de quebrar coisas, de andar na fogo. Quem gosta disso, tudo bem, mas não é para mim. Para mim, acho que a questão é do conhecimento, é da aprendizagem, é de mergulhar na teoria. Acho que seria uma transição de carreira. Seria uma imersão sobre o amadurecimento da personalidade? Processo de autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu gosto muito desta expressão. Pessoas que se conhecem são mais felizes e não espalham o inferno por onde passam. Nossa Senhora. Não tem como eu falar mais nada depois dessa frase. Professor, muito obrigado. Obrigado mesmo. Meus amigos, chegamos a mais um final de podcast. Olha, eu tô nas nuvens, não usei quase pergunta nenhuma, então a coisa foi fluindo de um jeito inesperado. Obrigado mais uma vez, obrigado de coração. Obrigado também. Foi uma honra poder te entrevistar. Eu gostaria de deixar um recado aqui para quem assistiu até o final. Assim que o professor Matiola começar a abrir o leque dele para imersão, cara, não perde, porque o que a gente vivenciou aqui é realmente para poucas pessoas. Poucas pessoas têm o privilégio de estar diante de um nível de conhecimento desse, que tem uma densidade necessária para provocar algum constrangimento e alguma transformação interna na gente. Agradecer a todos que ficaram até aqui. Clica no link para curtir, clica no link para compartilhar, clica no link para se inscrever no canal. E agradecer também o nosso patrocinador oficial, o Clube Sistólica. O Clube Sistólica é a nossa escola de formação de lideranças, onde nós temos 4 imersões por ano que transformam a vida dos líderes em verdadeiros líderes que geram resultado na vida das pessoas. Mentorias em grupo a cada 15 dias. Dentro da mentoria em grupo, existe uma metodologia de Clube do Livro, onde nós acompanhamos as pessoas por uma jornada de transformação intelectual também, e uma plataforma de assinatura com dezenas de cursos lá dentro. Então, se você tem interesse em ser um líder melhor, comenta "eu quero" aqui embaixo desse vídeo que nós vamos entrar em contato com você. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do Criptex.